pessoal, bem-vindos a mais um dos nossos programas, então, Vida Pets Talk. Hoje, convidado bem especial aqui com a gente, Dr. Leonardo, do CRMV, diretor do CRMV Paraná. Uma honra receber você aqui, muito obrigado, Dr. Leonardo, por vir. A gente está convivendo aí uns dias juntos aqui na cidade, é uma honra receber você, viu? É uma honra estar aqui com você, né? Contigo, com o Renato, batendo papo, oportunidade de esclarecer um pouquinho o dia a dia do CRMV, orientar os colegas. Essa é a parte mais legal, inclusive, de a gente poder conversar, porque é difícil a gente ter uma abertura, uma oportunidade, ou pelo menos é difícil de a maioria dos médicos veterinários terem essa oportunidade de trocar uma ideia, tudo, e o CRMV, você sabe, você tem noção que o CRMV é visto como vilão. Quando você chega nos lugares, você é o cara do CRMV, e todo mundo já se fecha, fica com medo, já não sabe o que vai fazer. A gente parece que está meio longe, né? A gente acaba ficando meio longe ali, né? Quando o CRMV chega no hospital, na clínica, alguma coisa, é visível que todo mundo fica tenso, né? E eu acho que isso um pouco porque o pessoal já se incomoda com tanta coisa, a gente tem tanta fiscalização, a gente tem tanto problema, a gente tem que se preocupar com o cliente, com tudo mais, e eu acho que sobra um pouco para o CRMV. A galera que é do CRMV, você, a galera lá de Curitiba, o CRMV todo do Paraná, de regionais, vocês sentem isso? Vocês sentem esse negócio de tipo, putz, a gente não é muito... O pessoal não gosta muito de receber a gente. Com certeza, né, Marcelo? Mas nós vamos fazer o seguinte, em vez de você falar que eu sou o cara do CRMV, eu vou dizer para vocês que eu sou uma das caras do CRMV. Porque, na verdade, primeiro, todos nós, a diretoria, os conselheiros, nós somos médicos veterinários. Nós somos aí, você, Renato... Toda a equipe tem que ser médico veterinário ou tem uma parte que não é técnica? Não, tem uma parte que são os nossos colaboradores, são concursados, é uma autarquia federal, é um órgão, tem uma característica de órgão público, mista, enfim, né, são colaboradores concursados, mas a diretoria, que é eletiva, vocês, né? Se estamos no CRMV é por culpa de vocês que votaram, tá certo? Obrigado. Né? Por nada. E pela composição que faz a plenária, que são os conselheiros efetivos, conselheiros, né, suplentes, representantes de todo o Estado. Então, o CRMV ele é dirigido por médicos veterinários, vários da área de clínica, né? O Dr. Roberto Lang, que é lá de Curitiba, eu mesmo, né? Atuei muitos anos na área de clínica. Hoje você está como diretor do CRMV do Paraná. Diretor, eu sou secretário-geral. Secretário-geral na diretoria do CRMV. Exatamente, diretoria composta por 4 não é membros. Você não vai pra rua, de forma nem temos prerrogativa de fiscal. O fiscal ele é um agente público devidamente concursado, inclusive legalmente com as suas competências de fiscalização, suas atribuições de fiscalização. Eu não posso, de forma alguma, entrar num estabelecimento, emitir um auto de infração, um termo de constatação, de forma alguma. Quem faz o outro é interno. Não, o meu organização dessa galera. Exatamente. Dentro da diretoria nós temos o nosso presidente, né, o professor Rodrigo Mira, nossa vice-presidente, professora Nilva, que é lá de Londrina, da UEL, agora aposentada, eu como secretário-geral, já, né, até explicando um pouquinho o que faz o secretário-geral. A minha atividade é uma atividade de gestão de recursos, gestão de pessoas, então toda a parte administrativa do conselho dentro da diretoria, eu que sou responsável, fica sob minha competência, e o tesoureiro, que é o Dr. Carlos, que é um zootecnista, que é o homem do dinheiro, né? Certo, é o cara da grana. E como que você foi parar no CRMV? Como que você chega a entrar numa diretoria do CRMV? Qualquer colega ele pode se candidatar, é uma chapa formada por quatro diretores, são 12 conselheiros, 6 efetivos, 6 suplentes, né? Tem que, obviamente, estar inscrito no CRMV do Estado. Mas como que você acabou nisso? Você formado médico veterinário, formou que ano? Você tem que falar mesmo. Tem que falar. Aqui é jogo limpo. Praticamente dinossauro. Eu fiquei sabendo ontem, antes de ontem, você tem um filho de 30 anos de idade? Tenho um filho de 30 anos. Eu até perguntei para ele, a hora que ele falou, eu falei, mas começou cedo? Pois é, eu ia falar, começou. Você teve filho já com 20 e poucos anos. 24 anos. 24 anos. Começou tão cedo assim, não foi tão cedo. Então. Obrigado. Formou faz quanto tempo, então? Eu me formei em 1900, terminei, né, a graduação em 1990, colação de grau em 91. Sou formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, da Rural do Rio de Janeiro. Você é paulista, né? Sou paulista, né? Fui para o Rio de Janeiro. Então já rodou, hein? Já rodou. Um pouquinho, mas agora, graças a Deus, já faz quase 30 anos. Né? Eu, hoje em dia, sou mais
muito mais paranaense do outra que paulista, do que fluminense. E formado você foi para qual área? Eu fui para a área de pequenos. Eu atuei durante mais de 20 anos. Atuo, né? Porque quem é clínico de pequenos vai morrer clínico de pequenos, né? Sempre tem um parente, tem um amigo, ou tem aquele cliente antigo. Exato. Não, os meus não. Os meus só o cachorro. Só o cachorro, você já sabe, né? Os gatos eu já passei para uma Você colega. é gateiro, daí sou os gatos, eu deixo com a doutora Marusca, que é uma colega nossa, foi a primeira clínica de felinos lá do Sul, né? De Curitiba. E aí os gatos eu já. Até porque nós, como clientes, somos péssimos clientes, né? A gente sempre faz medica antes, fica protelando, então quando chega lá... O meu problema é protelar. O meu problema é sempre achar que ele vai melhorar, eu não quero entrar com remédio, mas vai fazer tal exame. Então, hoje em dia, deu algum problema, eu já levo lá para os colegas, para a galera, vocês com os meus eu sou meio ciumento, assim, eu levo para algumas coisas, mas o que eu faço... cirúrgico, eu opero. A não ser que eu não faça, daí, né, mas senão... Eu já operei, né, castração, esterilização dos meus todos, fui eu que fiz, né? Mas hoje em dia eu não sei se eu faço. O último que eu fiz, que está lá em casa, que é um gatinho que eu peguei, que tem uma história, não vamos começar a contar a história aqui, senão, mas enfim, né? Eu só castrei porque, na verdade, eu peguei ele, ia doar, ia fazer aquele lar temporário. No final das contas não foi embora. Em casa. Lar temporário pós-cirúrgico e tal. Coitadinho, né? Tão bonzinho. Acontece com uma boa frequência, né? Sim, a gente vê com uma boa frequência. Eu também tenho um gato que foi bem dessa. Lar temporário nenhum lar temporário que eu tentei fazer deu certo, acabou ficando. Tudo, não tem vários. Se formou, foi trabalhar com pequenos animais. Trabalhei com pequenos animais. Foi trabalhar em algum lugar ou já empreendeu? Não. Comecei a trabalhar com um colega e naquela época, né, até interessante, né, que eu acompanhei uma conversa tua do Renato com o Dr. Roberto, né? A mesma situação também, cheguei numa clínica, comecei a fazer estágio, daqui a pouco o cara falou, olha, vou sair o fim de semana e toca, né, cara? Pô, entre a terminar as matérias, né? Naquela época não tinha nem estágio obrigatório, né? Os créditos, terminar os créditos e a colação. Naquele meio tempo comecei a fazer estágio, fiquei lá, o cara largou, naquela coisa, naquela época a gente ainda fazia isso, né? Corria lá para o fundo, pegava o livro. No Rio de Janeiro isso. Isso foi em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. Né? E aí logo depois já comecei a trabalhar nessa clínica, fiquei alguns anos nessa clínica. E aí depois eu abri uma clínica em Friburgo, fiquei também acho que aproximadamente uns 2 anos em Friburgo. Aí nós tivemos a minha esposa, ela passou num concurso aqui no Paraná, aí até por uma questão naquela época de... Ela é médica veterinária? Não, administradora, graças a Deus. Na época, né, já é a segunda, não é nem mais essa, mas enfim. Ela passou num concurso aqui no Paraná, em Curitiba, e aí nós viemos para cá. Foi assim que você veio para o Paraná? Isso, foi assim que eu vim. No Paraná, chegou aqui, continuou na área de pequenos Curitiba, animais, trabalhei em diversas clínicas em Curitiba, e depois eu cheguei a abrir uma clínica em Araucária, fiquei alguns anos na clínica em Araucária. Acho que faz mais ou menos uns 12 anos. Aí era um momento que o econômico estava muito ruim. Por que você saiu da clínica na verdade, nem da clínica de pequenos, mas do negócio. Isso. Vendeu, fechou? Isso. Eu transferi, ficou uma época com um colega e depois ela acabou fechando também. Porque na época, nesse local, a gente começou a ter uma concorrência de uma série de clínicas que abriram, era uma cidade na região metropolitana, nós tínhamos nessa cidade um atendimento gratuito na época, e, por favor, não vou entrar no mérito, mas era uma coisa um pouco confusa. E aí é uma concorrência desleal e, infelizmente, mudou muito nesses 12 anos, né? A evolução da medicina veterinária nesses 12 anos foi muito grande, e a gente resolveu finalizar a atividade lá em Araucária. Permaneci por mais um período ainda trabalhando em Curitiba, tinha clínica lá e também atendia em Curitiba, e depois eu fui convidado também para trabalhar no Estado, né? num projeto no Estado. Nada a ver em tese, com veterinária, mas tinha, porque o diretor na época era um zootecnista, e nós já tínhamos trabalhado junto em alguns projetos. Coisa do governo do Estado? Governo do Estado. Mas fazendo o quê? Nada a ver, né, cara? Eu trabalhei durante 8 anos no Detran. 8 anos você ficou no Detran? Oito Isso foi anos logo depois de entrar no
no CRMV? Não, isso foi antes. Foi antes de entrar no CRMV. Foi antes de entrar no CRMV. E naquela época tinha um projeto interessante, que por isso que eu fui para o Detran também, que era a questão dos animais de tração para coleta de resíduos, né, que eram os cavalos dos coletores, dos catadores. Né? E, enfim, esse projeto acabou, era um projeto até integrado entre várias secretarias do Estado, bem interessante, para tirar esses animais. Esse é um problema meio por tudo. Agora em Curitiba não é tanto, porque o que acontece... Deu uma melhorada em todo lugar, né? Alguma coisa? Nesse sentido? Então, em Curitiba teve uma legislação de proibição também de tráfico de animais de tração. Isso também, sem dúvida nenhuma, auxiliou, mas tinha um problema muito complexo, além da questão do trânsito, questão de bem-estar desses equinos. É muito, muito complexo essa área. E a ideia era justamente retirar esses animais e dar oportunidade, porque tem todo um papel social, são pessoas que são marginalizadas, né? É uma atividade, e às vezes, infelizmente. E tem uma função também, porque essa parte dos catadores, de recicláveis e tudo grande, mais, tem uma função social. importante também, né? Não, sem dúvida. E a ideia era essa, não era tirar a atividade dos caras, mas dar a oportunidade de tirar os cavalos e até melhorar essa condição. E acabou que continuou sendo problema de trânsito, porque essas pessoas pararam de usar os cavalos e começaram a comprar carro velho, sem documento, sem placa. Agora eles estão em caminhão, eles estão evoluindo, mas continua de uma certa forma com alguns problemas. E continua atrapalhando o trânsito daí por causa disso. Também, em algumas questões. E aí eu acabei ficando, eu comecei a fazer a coordenação, gestão de algumas áreas, passei por várias áreas, tive a oportunidade de implantar um projeto grande na época, que foi a Escola Pública de Trânsito, um sistema de educação à distância para todo o Estado, foi muito interessante. Outras áreas, inclusive, que tem muito a ver com essa interface do Conselho, que é o registro de empresas e profissionais, que eu era responsável pelo credenciamento aí de mais de 2.000 empresas no Estado e mais de 5.000 profissionais. O Detran, acho que é um órgão público bem movimentado, né? Não, sem dúvida nenhuma. A segunda arrecadação dos órgãos, é um dos poucos órgãos, as pessoas não têm noção, né? Apesar que a gente não estava falando de veterinária, mas para você ter ideia, o único órgão que arrecada mais no Detran é a Secretaria de Fazenda. Né? Caramba! O Detran é o segundo arrecadador. E no governo nós temos poucos órgãos que são arrecadadores, nós temos os órgãos que gastam. Não é gastam não, né? Mas eles não têm fonte de arrecadação. Recurso e não entra nada. E é interessante que, se eu não me engano, talvez o terceiro seja, se eu não me engano, Cefa, Detran e depois a ADAPAR, né? Por causa da fiscalização veterinária, a questão de multas, tal, que aí a gente já tem até uma questão do envolvimento de colegas médicos veterinários ou tecnistas, né? A questão da agência de defesa animal. E daí saiu do Detran e entrou para o CRMV? Bom, primeiro, assim, eu quero ter a oportunidade de dizer que nós não temos salário no CRMV, né? A maioria do pessoal acha que a diretoria ganha bem. Os fiscal e tudo mais, eles são. Essa diretoria que você falou, professor Rodrigo Mira, você, vice-presidente, tudo, essa galera não tem nenhuma remuneração. Não, salário não. Né? Obviamente, nós temos aí questão de deslocamento quando viajamos, mas cobre custo. Que cobre, para cobrir custo. Exato, mas nós não temos um salário. Né? Então, eu ainda no Detran, quando nós entramos na primeira gestão, eu ainda atuava no Detran, e aí depois eu saí do Detran faz mais ou menos uns 2 anos, e hoje em dia atuo na parte de assessoria, de perícia judicial, na área de veterinária e também consultoria. Né? Essa é a parte de onde você tira tua renda. Isso. Tá. Você, tudo que acontece, os caras botam a culpa nos caras do CRMV. Pois é. Né? Você não ganha nada para estar lá. Para quê, então? Por que você faz o que você faz? Os colegas reclamam. Do quê? Reclamam da situação, reclamam da medicina veterinária. Sim. Mas então, isso é inerente do que o cara faz. Porque sabe o que eu vejo? O cara nunca quer que o filho dele tenha a profissão dele. Você já percebeu? O cara que é médico veterinário, meu filho, vai fazer alguma outra coisa. O cara que é médico fala isso. O cara que é dentista fala isso. O cara que é administrador fala isso. O cara que é engenheiro fala isso. É porque você só conhece a tua dor. Então a tua profissão sempre é a mais difícil. Então é normal o cara reclamar da profissão dele, tudo. Eu sou um cara que sou muito apaixonado pela medicina veterinária. Eu costumo brincar que eu não entendo como que não está todo mundo querendo fazer medicina veterinária. Pois é. Porque é muito legal ser médico veterinário, sabe? Mas
tem seus problemas. Sim. A gente tem coisa para evoluir, a gente tem coisa que às vezes tenta evoluir e volta, porque eu vou querer falar contigo sobre a recepção que a gente tinha que ter dividida, depois podia ter polêmica. Eu achei que ele ia esquecer. Polêmica. O desfibrilador que era obrigatório a ter, logo depois não tinha. Então, mas beleza, uma coisa que a gente vai evoluindo, a gente vai cuidando. Claro. Então a gente sempre tem reclamação, né, da profissão. Então, creio eu que quem está no conselho é porque ama veterinário. É por causa desse amor. Porque, olha só, reclama, né? Sem dúvida nenhuma, você pode ter certeza que a maioria das pessoas que estão no conselho são profissionais insatisfeitos. Em que sentido? Estou insatisfeito e vou participar de alguma forma para poder melhorar essa situação. Insatisfeito, mas estão fazendo alguma coisa. Da mesma forma que É vocês... fácil reclamar, né? Isso, vocês que eu sei, vocês atuam no associativismo. Sim. Também é uma forma. Até para assim... Tem diferenças, o que é um conselho, uma associação, um sindicato, tá? Depois a gente pode, né, bater um papo sobre isso. Mas da mesma forma, é porque a gente gosta da veterinária. Sim. Porque se não gostasse da veterinária, com certeza... Ia querer bater cabeça. Você talvez não estivesse aqui, a gente não estivesse batendo esse papo, nem eu, né? Sim. Não tinha por que ficar falando sobre isso. Exatamente. É uma questão realmente de paixão pela empresa, pela profissão e tudo mais, de querer ver melhor. Com certeza, de acreditar na medicina veterinária. Né? Nós temos muitos problemas, sem dúvida nenhuma, mas a medicina veterinária brasileira, ela é uma das melhores medicinas veterinárias do mundo, sem dúvida nenhuma, principalmente no aspecto que é a minha área que eu conheço mais, mas em outras áreas, posso dizer isso. Em todas as áreas eu diria que a nossa medicina veterinária é uma mais de pequenos animais, porque é o que eu conheço a fundo, mas eu acho que a gente não deve... Agora é interessante, né, Marcelo, porque eu vejo assim, a medicina veterinária, ela mostra muito o que é o nosso país, o Brasil, porque você tem extremos, né, extremos assim, de ilhas, né, de riqueza e de prosperidade, como nós temos ilhas de pobreza e de atraso. Então, a nossa medicina veterinária é idêntica à realidade do Brasil. Mas você tem os dois extremos. Mas você vê lá fora também. Em alguns países que tem a economia mais... Né, mas você pega nos Estados Unidos, por exemplo, você tem hospitais veterinários de última geração e que... todos os exames, todos os equipamentos e tudo mais, mas também tem aquele Animal Hospital pequenininho do subúrbio lá, que o cara tá fazendo cesárea de uma vaca, daí ele já vai ver um pato que tá doente, que daí ele volta fazendo a cesárea de uma cadela. Isso você vê em programa de TV, que tem... falar, isso aí tem alguns na TV. Tem alguns que era melhor nem ver, né? Exato. Esses programas, sabe qual que é a minha preocupação? Eu gosto de ver esses programas, só que eu olho com o olho crítico do médico veterinário. Eu fico preocupado do nosso cliente que assiste isso. E que daí ele acha que é isso que a gente está fazendo lá dentro do hospital. Porque às vezes passa lá, eu já vi lá o cara operando uma gata assim, sem luva ou com luva de procedimento, sem máscara, no ambulatório. Então a galera internando outros bichos e o cara ali fazendo uma cirurgia. Mas até dentro do que você está falando, Marcelo, me preocupa muito mais além da sociedade, perfeito isso daí, mas eu vou além. E os jovens que estão sendo formados pela medicina veterinária? Talvez olhar lá no norte é assim, né? O cara fala assim, olha, nos Estados Unidos tem gente que faz alguma coisa assim. Não, ele fala assim, mas ele se espelha, né? Ele olha e fala, ué, lá nos Estados Unidos está fazendo isso, que legal, de repente isso acaba sendo até uma referência. A gente gosta de importar coisa, né? A gente tantas gosta. Boas quanto as ruins. O cara dá uma olhada e fala, não, espera lá. Mas é bem isso. E você até comentou, tem muita confusão do que o CRMV faz. Eu acho que, inclusive, muito das coisas que as pessoas são insatisfeitas com o CRMV nem são competência do CRMV. Ontem aconteceu que a gente chegou no hospital e eu estava comentando da BHV. Então tem uma médica lá, ela é a minha sócia no banco de sangue e tudo mais, e ela vai se associar à BHV. E a gente estava falando sobre algumas coisas, a plataforma que a BHV está em teste agora para compras. Pô, aquilo ali é incrível, né? Para quem não sabe, a BHV está com uma plataforma de compras em teste, que é o seguinte, o associado, a BHV, tem acesso através da área restrita do site, você coloca lá o negócio que você quer comprar. Tá, eu preciso de um ringer com lactato. E ele faz como se fosse um pregão digital. Até você que usou essa palavra, esse termo para mim. Tipo um pregão eletrônico, e vai te mostrar orçamentos aí do Brasil inteiro que estão cadastrados ali. E eu estava comentando com ela sobre isso, sobre convenção, não sei o que, e ela falou, pô, que legal, né? O CRMV devia fazer isso. E na hora eu falei para ela, eu falei, viu?
CRMV não tem nada a ver com isso. Exato. Eu sou desses. Eu sou igual ela. Só que eu só consegui falar isso para ela ontem, porque nos últimos 2 dias a gente tem conversado. Porque talvez há 2, 3 dias antes eu ia pensar assim. Eu ia falar, é verdade, né? É verdade. Não, a gente tem muita coisa nesse sentido. Eu vou dizer por mim, eu sou o cara que reclama do CRMV. Mas do quê? Aí eu vou colocar uma situação. Eu fico preocupado que nós somos os campeões mundiais, por exemplo, de cursos de medicina veterinária. O Brasil hoje tem... Já até sei o Renato. Me corrija se estiver errado. O Brasil tem 2 vezes mais faculdades de medicina veterinária do que o resto do mundo. Eu não sei se chega a 2, mas nós temos somadas nossas faculdades veterinárias. Nós somos bons nisso. Mais que todas somadas no mundo. Somos campeões não só, diga-se de passagem, não só na medicina veterinária, infelizmente, mas em outras profissões também. Porque a educação virou um negócio. Aqui no Brasil, um grande negócio, negócio, grande lobby econômico. Acaba perdendo bastante virou só um negócio. Você né? quer número? Virou só um negócio. Né? EAD, faculdade de EAD também. Né? Como é que o CRMV deixa ter faculdade EAD? Aí que eu ia chegar. Assim, qual que é a competência do CRMV? Que o CRMV não faz alguma coisa, não fala alguma coisa, deixa abrir tanta faculdade, não tem prova. Não tem prova lá igual a B. CRMV para essa galera. Vamos aproveitar, então, já respondo as 2 perguntas. Primeiro, né, qual é a competência dessas instituições? Aí vou aproveitar para falar um pouquinho da associação, falar um pouquinho do sindicato e do CRMV. Primeiro, o CRMV é uma autarquia federal de fiscalização, registro profissional e o que nós chamamos de tribunal de honra, para avaliar, analisar as atividades regulares dos médicos veterinários e zootecnistas também, né, como tem em outras profissões, e aplicar as penalidades previstas, enfim, né, tudo isso dentro de um rito. O tribunal de honra seria, então, você tem o fiscal que identifica algum erro, alguma coisa, esse tribunal de honra é quem basicamente julga um processo ético, onde rola essa... A fiscalização é vamos chamar assim, uma das entradas dos processos éticos, que é um processo administrativo, certo? Processo ético caracterizando, é um processo administrativo, não é um processo judicial. Sim. Tá? Inclusive é importante a gente falar isso, porque um processo administrativo não anula você ter um processo judicial, então o mesmo fato gerador, inclusive, de uma fiscalização ou de uma denúncia de um cliente, né, uma denúncia... Pode gerar 2 problemas. Pode gerar, administrativamente, diversos processos administrativos e, paralelamente, concomitantemente, processos judiciais, tanto na esfera civil como na esfera criminal, inclusive, isso é importante quando saber. Nós pensamos no aspecto de maus tratos. Certo? Uhum. Isso é crime no Brasil. Lei 9.605, importantíssimo que todo colega saiba, artigo 32 em especial. Em especial, quem trabalha com clínica de pequeno. Tá certo? Então, o que acontece? É uma autarquia federal que tem, nessas 3 funções, registro de empresas e profissionais, processos éticos e fiscalização, fiscalização, tá certo? A questão trabalhista, salário, essa relação, é sindicato. Entendi. A associação também pode atuar, participar, enfim. Isso não quer dizer... Mas como opinião... Como atividade fim, né? Não é quem fiscaliza. Isso, atividade fim de sindicato, relação trabalhista, tá certo? Isso. As associações é uma organização que é justamente aquela que trabalha as características daquele determinado grupo, daquela determinada atividade da medicina veterinária, enfim, no caso da BHV. Porque é uma galera que está na função todo dia, a BHV, a NMV. E quem que são os associados? São as pessoas que atuam naquela área, que está com a barriga no balcão ali. Isso. Você não vai ter um cara dentro da BHV que trabalhe com grandes animais. Pode ter, pode, mas não é, né? Não é o foco do... Né? Pode até ter um hospital de equinos, de repente pode ter, mas não é o foco. O foco, né, pelo que eu entendi, da BHV é mais agrupar os colegas da área de pequenos animais. Como tem a associação, né, de buiatria, enfim. Né? Sim. Em associações de diferentes... E essa é aquela que vai trazer os interesses, né, e a luta, vamos dizer assim, dos interesses daquele grupo, daquela atividade profissional. O conselho não. O conselho ele atende todos os veterinários, né? Então a função dele não é essa, não é. E até pode parecer um pouquinho antipático, mas de fato o conselho ele foi instituído legalmente. A previsão dos conselhos era para proteger a sociedade. Não só de veterinária, né? Não, a sociedade de forma geral. Em que sentido? De garantir a qualidade dos serviços e produtos prestados
pela medicina veterinária, pela zootecnia. Obviamente que aquele profissional que atua de forma regular, né, e adequada, ele vai estar também, dentro do seu contexto social, protegido, defendido também, né? O CRMV, ele participa, sim, de ações, benefícios das categorias, sem dúvida nenhuma, mas não é a atividade principal, não é a função. Até porque isso é interessante, nós temos o CRMV, né, os conselhos, eles são auditados pelo Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas, para que serve? Para verificar se você está gastando aquele dinheiro que foi arrecadado, que é um dinheiro público, na finalidade prevista para aquele órgão. Então, eu não posso, por exemplo, por que o CRMV não faz um curso de pós-graduação? Não posso, nós não podemos fazer, porque não é a nossa formação, não é dentro das competências do Conselho, é gerar formação de competências, educacional, não entendeu? Que é a mesma questão, às vezes o cara reclama, mas tem o cara lá que ele está aplicando vacina e ele não é médico veterinário. O CRMV não tem competência para ir atrás desse cara. Por quê? Porque ele não é profissional. Porque ele só pode ir atrás do cara que é registrado no CRMV. Nós vamos ter que achar, pelo menos outro, para poder colocar a culpa. Pois é, Renato, você vai ter que dar uma pensada. Exatamente. É contravenção, contravenção considerado aí um crime de menor potencial ofensivo, né? É uma contravenção. Não é uma questão de eu cobrar o CRMV, é de eu chamar a polícia. Não, mas o que acontece? Você pode sim, é uma ferramenta, o CRMV é uma ferramenta para identificar o exercício ilegal da profissão, e até em que sentido? Primeiro, verificar se aquele cara realmente não é médico veterinário. Porque se ele for, aí não. Aí nós trazemos para nós. Você só está com o registro vencido, alguma coisa do tipo. Agora, a pessoa não é veterinária, qual que é o papel do conselho, como de qualquer cidadão? É denunciar para o Ministério Público. O Ministério Público vai acionar a polícia para fazer um processo investigativo e fazer um encaminhamento. Então, o que o CRMV faz? Tem denúncia de exercício profissional? Tem. E não é que o CRMV não faça, ele faz. Nós vamos lá. Hoje mesmo vai ter uma situação de fiscalização, não é aqui em Cascavel, justamente na região nesse sentido, né? De uma denúncia para se verificar exercício profissional ilegal da profissão. E aí o que nós fazemos? Identificamos a situação, como um órgão público constatamos e oficializamos o Ministério Público disso para que tome as providências. E acompanhamos também, nós acompanhamos o processo para ver o que deu. Infelizmente, às vezes, nós temos situações que acabam não dando nada, porque dentro do Ministério Público, dentro da polícia, obviamente, né, e por favor, não é uma crítica. Que tem todo um outro processo. Os trâmites são diferentes. Enfim, né? Mas as providências são tomadas. Dentro do profissional, o cara com CRMV, o que tem que acontecer para um cara perder o CRMV? Porque às vezes os caras falam, esse cara devia perder o CRMV dele, porque se a gente denuncia não acontece nada, ele vai continuar trabalhando. Mas eu imagino que para alguém perder essa possibilidade de exercer a profissão, isso seja na medicina, na odonto, na medicina veterinária, eu acredito que seja um processo bem complexo ou reincidente. Então, o que acontece? No caso das nossas normas, existe sim a previsão de cassação, né? Seria a cassação, é uma das penalidades aplicáveis. E aí, e tudo isso, né, dentro das normativas, qualquer colega pode, se eu não me engano agora, eu não lembro a resolução, talvez a 1138, que é o Código de Ética. Eu conheço a 1015 só. 10, você conhece bem, mas agora é 1275. Cara, vamos refrescar, passa para 1275, esquece a 1015, vai. Mas dentro disso tem todo o rito, então tem ritos. Então, por exemplo, às vezes acontece de você ter uma reincidência, mas o fato gerador dessa reincidência não é um fato que leva à cassação. Então, não quer dizer, o cara fez 10 vezes errado a mesma coisa, ele vai ser cassado? Não. Necessariamente. Não necessariamente. Ele pode até vir a ser cassado, tá certo? Como tem situações, o que é raro, né? É raro, que pode, inclusive, dar cassação direta, sem ter previamente nenhuma outra penalidade. Então, existe um rito, existe um processo, né, inclusive com a possibilidade de ampla defesa e contraditório, que é um direito constitucional para qualquer processo, tanto judicial como administrativo. O processo administrativo ele corre muito semelhante ao que é um processo judicial, garantindo o direito de defesa daquele que foi, né, denunciado ou está sendo processado. Tá? Tem todo um rito, inclusive tem o julgamento aqui no estado do Paraná, nos estados, isso ainda tem uma segunda esfera de competência de julgamento, que é o Conselho Federal, né, que pode validar ou não aquela decisão do regional.
Então, nós temos que respeitar esse rito, não tem como. Até porque, assim, por mais que eu saiba, ou talvez existam fatos no entendimento que esse cara, né, esse indivíduo tenha que ser cassado, se nós não fazemos isso de forma correta, ele vai ter todo o direito de entrar na justiça e o juiz, se entender que esse processo não foi correto e inadequado, ele cancela aquilo ali e ele volta a atuar. Né? Então, não quer dizer o que o conselho... todo um processo que vai ser Exato. inútil. Isso, não quer dizer que o conselho, e mesmo o Conselho Federal, todas as decisões administrativas que acontecem, isso estou falando no Conselho, no sistema Conselho Federal e Conselho Regional, mas para qualquer processo administrativo em qualquer órgão, essa decisão ela sempre pode ser levada para a decisão judicial também, para análise judicial. Então acontece, tem a decisão, mesmo que não tenha mais nenhuma fase recursal, tá? No caso da esfera administrativa, você ainda pode levar para a esfera judicial e essa decisão administrativa ela pode ser revertida, tá bom? Então você veja a possibilidade do colega, né, ou de qualquer pessoa nessa situação de poder se defender, o que é justo, né, porque é um rito para garantir que, se for aplicada uma penalidade, seja de forma correta. Tá? Então não é simples. E além disso, Renato, né, você tem que demonstrar os fatos. Né? Não, e leva tempo. E os fatos, né? Porque os fatos eles têm que estar muito bem demonstrados. Né? A defesa da pessoa, de repente, ela contrapõe esses fatos, tem testemunhas, então tem todo um rito. Tem registro, exato, que é importante, né? Nesses casos. Prontuário até abrir aí um parênteses, o prontuário é a ferramenta que dá segurança ao profissional que atua na parte de clínica. E não é só deixar ali anotado o que foi feito, mas conversas, tudo. Né? O pessoal às vezes não anota uma conversa que fez no... Às vezes tem uma mensagem, hoje em dia o tutor acaba usando bastante o WhatsApp, eu tenho muito isso, eu passo meu número para os tutores, porque a minha especialidade é oncologia. Então geralmente é um paciente que vai ser meu paciente o resto da vida. E ele está dentro de um protocolo quimioterápico, tem semanas que ele está muito bem, tem uma outra semana que eles não quer comer tanto, e a gente acaba atendendo bastante gente da região, então também não é um cara que consegue só correr para a clínica, então eu gosto de passar. E às vezes essa mensagem que vem no fim de semana ele está vomitando, posso dar tal remédio, coisa assim, a gente não coloca no prontuário. E acaba que pode fazer toda a diferença numa hora dessa. Sim, pode. O prontuário é tudo, exame, laudo, tudo que você tiver. É uma segurança, até porque, né, Marcelo, vamos ser sinceros, o ideal é você fazer um atendimento, procedimento, enfim, e já registrar. Sim. Agora imagina, né, a gente tem, né, às vezes na rotina, na pressa, não anota no prontuário e deixa para fazer no final do dia. No final do dia você já esqueceu alguma coisa. Mas se você imagina não esqueceu, 5 anos depois. Você não esqueceu, só que esse registro está fora do horário. Eu fui atendido um paciente 10 horas da manhã, correria, emergência, cirurgia, foi para casa, voltou no outro dia de manhã, deixa eu atualizar meus prontuários. Atualizou. Tem problema perante a lei, perante a fiscalização, perante o CRMV? Essa diferença de horário? Eu acredito que você deixa esse documento mais frágil, principalmente que hoje em dia nós temos os prontuários eletrônicos, que eles registram exatamente o que você falou, a hora. Então, se você entender que o prontuário é um documento que tem que ser preenchido imediatamente após o atendimento, se você fizer um dia... Em tese, sim, né? Porque aí o risco de você esquecer, de você... Né? Porque aí o cara que está com o prontuário eletrônico... É questionável por quê? Ou até porque, pensa bem, olha só o que você falou. Eu vim hoje com o paciente, amanhã veio o paciente novamente, você não preencheu de hoje, você concorda comigo que... Vamos, hipótese hipotética. Fiz alguma coisa de errado ontem, tá certo? Aí hoje eu atendi, aí eu já estou corrigindo meu prontuário. Concorda comigo que você não vai... Você deixou de registrar, talvez. Isso pode ser um ponto para fragilizar ali. Né, exatamente. Da mesma forma, né, que eu estou falando para você num aspecto que você faz como autodefesa, né, e aí nesse caso, vamos pensar no direito, né, você está prejudicando o cliente porque não, você mudou, você alterou. Você concorda comigo que você adulterou o prontuário? Não estou falando de mudar. Não, mas nesse intervalo de tempo que você teve de 24 horas e você atendeu novamente o cliente ali e você preencheu,
Você pode. Eu entendi, mas é que a gente está falando de duas coisas diferentes. Eu não estou falando de atender de novo ele. Tô falando que eu deixei para preencher no outro não é nem dia que eu deixei, colocou. não é nem que eu deixei. É que as minhas competências como médico veterinário me exigem atender o paciente que está ali às vezes na frente. Não recomendo. E o fato, não, isso é até por isso a gente sempre, a gente como gestor e tudo mais, né, diretor clínico, muitas vezes a gente sempre pede para os prestadores de serviço, para os médicos veterinários, preencham um prontuário, sempre deixe tudo preenchido. Ainda mais se você trabalha num lugar um pouco maior, que você tem vários profissionais. Eu ia falar às vezes eu tenho que atender um paciente também, do Renato. E o Renato saiu para o almoço. Pô, se ele não está ali e no prontuário está tudo escrito, maravilhoso. Agora, tem que pegar o telefone. Renato, você atendeu a Belinha? O que foi feito e tal? Isso é péssimo. Que é o lado, que na verdade maior. É o lado principal, porque o prontuário foi feito não para você fugir de um problema judicial, mas foi feito para você acompanhar o paciente. Exatamente. Né? Então, esse garantir... lado é o mais importante. Mas aí você vê, né? acaba virando uma coisa quase que injusta frente ao cara que tem um prontuário eletrônico, aquele que está até hoje escrevendo no papelzinho. Com certeza. Porque ele vai lá e escreve a hora que ele quiser e ele fala, não, foi na hora. Agora sim, duas questões. Um prontuário, quando ele é feito escrito, jamais, né? Parece uma dica boa. Ninguém mais faz também. Não, tem, eu conheço ainda. Tem. Jamais risquem o prontuário. Rasura, né? Rasura não pode. Você pode dizer, mas tem que ser literal. A minha professora onde falava na escola. Errei, tal, e diga-se tal. De preferência. Já justifica o que você está fazendo ali. O quanto antes. Agora, nos prontuários eletrônicos, para você ter ideia, o que eu acho que é uma segurança tanto para o profissional, nos diversos aspectos, inclusive da gestão, na mudança de plantão, essas coisas, mas também para o cliente. Hoje tem sistemas que o médico que está aberto ali, ele não consegue abrir outra ficha enquanto não fechar aquele prontuário. Legal. Tá certo? Legal. Ele tem que finalizar um atendimento para começar ele não outro. assim. Eu estou aqui, estou atendendo, tenho os meus clientes, né? Atendi, né? Atendi o Marcelo e tal. Se eu não fechar o do Marcelo e preencher o prontuário, eu não consigo atender o Renato. Justamente já pensando nessa visão de que você não deve deixar para depois, porque, obviamente, corre o risco de você não ser fidedigno com o que você fez. Você imagina, nessa situação, que é uma prática que a gente faz muito e talvez a gente tenha que começar a corrigir, né, vocês que estão na parte de gestão, de pensar, não, então vamos calcular o tempo da consulta, principalmente se você tem uma consulta com horário agendado, vamos deixar então 10 minutos dessa consulta para preenchimento de eu não vou generalizar, mas você já foi atendido no plantão no hospital? Algumas vezes. Não, graças a Deus. Você entra, o médico já está olhando só para o computador. Fala, sim. E aí, o que você tem? Aí você vai falando e já está aqui. Na hora. Eu não sei nem se ele está no bate-papo da UOL ou se ele está... Mas é por causa desse sistema. Aqui, ó. O cara ser advogado do diabo aqui, mas é muito difícil. Tem dias que são... Não, você acaba às vezes fazendo mais de um atendimento concomitante, até porque um desses atendimentos não terminou necessariamente, mas ele está fazendo um exame com outro profissional. Aí tudo bem, mas você pode me falar, não, mas você não precisa finalizar o atendimento no sentido de liberar o paciente. Finalizar a tua consulta para depois ele fazer. E essa é uma coisa legal porque através da BHV a gente tem grupos com sistemas que são mais utilizados para tentar discutir assim, melhorias, isso é o que a gente está sentindo falta e tal. E essa é uma coisa legal que também a gente colocar lá. Pois é, mas por exemplo, nessa situação... Do médico veterinário, para ele poder atuar em outra ficha, ele tem que terminar a ficha. Termina outra. Não, mas de repente pode ser uma questão de sistema. Perfeito, você está fazendo ali uma consulta. Né? Agora sim, a gente tem que pensar, né, isso que você está falando não é a regra, é a exceção. Sim, então, assim, vamos pensar a regra. A regra é essa. Né? Agora, nessa situação, por exemplo, você pode ter um sistema, eu estou atendendo aqui, né? Não finalizei meu atendimento, não fechei meu atendimento, entretanto, eu tenho dois caminhos. Ou eu fecho meu atendimento, ou eu abro para que o outro colega atenda. Então, eu fico com a pendência de fechar o meu atendimento. A hora que o colega fechar o atendimento dele, fechou o atendimento dele, bloqueio o meu aqui, eu não consigo atender o outro se eu não fechar. Essa talvez seja uma solução, você está entendendo? Porque vai te obrigar,
se for um atendimento com vários profissionais, o que pode acontecer, obviamente, de repente você está esperando uma análise clínica, o paciente aguarda ali, sem problema nenhum. Mas concordo comigo que tem uma ferramenta. Então, dentro do sistema, você faz o seguinte: ou eu fecho o atendimento, preenchendo o formulário, ou eu abro uma janela para que o outro colega entre. O colega entrou, fechou. A hora que ele fechou a janela dele, vai voltar para mim, e aí eu tenho a possibilidade. Posso passar para um terceiro? Posso. Aí eu vou abrir de novo. Mas sempre vai ficar, a hora que o colega fechar, todos os colegas que atenderam, e aí você também vai obrigar o Renato a preencher o prontuário, e aí olha só que legal, cara, no final desse atendimento, mesmo que ele tenha durado 2, 3 horas, você vai ter um prontuário que, se o cliente... E outra, detalhe, na hora tá pronto, cara, que é um direito dele. Se o cara chegar e terminar o atendimento e falar, eu quero meu prontuário agora, você vai ter que fazer. Você está entendendo? É direito legal. Esse é um grande problema entre os colegas, aproveitando, de se negarem a dar o prontuário. O prontuário é do cliente. É do cliente, exatamente. Então, e isso tudo que eu estou te falando são coisinhas que parece que não, mas que no dia a dia de um processo administrativo ou de um processo judicial, eles pegam de uma forma muito intensa. Doutor Leonardo, e laudo? Laudo de um ultrassom. O médico veterinário ele é obrigado a fornecer esse laudo imediatamente posterior à realização do exame? Ou ele pode emitir simplesmente um parecer e dar um prazo para o laudo? Porque na medicina humana, eu digo isso porque esses dias atrás eu estava com o meu pai em exames e tudo mais. Foi feito um exame no plantão, era domingo, né? E o que deram? Deram um parecer, tá? Esse parecer tinha uma descrição das alterações que foram encontradas, não uma descrição completa, mas uma descrição. Estava assinada pelo médico que fez o exame, responsável pelo exame. E eles disseram, a partir de segunda-feira vocês podem passar a retirar o laudo. Não, é impossível, né? Se um cara tem certas situações, vamos ser honestos, né, Renato? Se o cara te der um raio-x, se o cara fizer um raio-x e te der um laudo em 5 minutos, eu teria receio. Inclusive, mal fez. Eu teria receio. Tá certo? Não, eu ficaria com receio. Então não existe essa obrigatoriedade. Não. O laudo não, mas o prontuário sim. Que no prontuário está esse parecer. Ou até talvez até não, mas assim, foi encaminhado para exame e tal. Assim, eu fiz a consulta. Coletei material para fazer um hemograma bioquímico. Eu não vou ter o resultado na hora. Por melhor que seja meu fluxo, não vou ter. Mas eu tenho que estar registrado. Naquele momento que foi feita coleta tal, né? Foi feita a coleta, aguarda, se possível, até se você tiver a possibilidade de dizer, isso na minha opinião, qual vai ser a data de entrega desses exames, mas acho que aí até um preciosismo, enfim, né? Mas é uma coisa, é a mesma coisa o raio-x. Foi feito o raio-x, aguardando o laudo. Sim. Né? Fez o ultrassom agora, tá? Doutor, beleza, fez, foi tratamento, não sei o que, o doutor foi para casa, 48 horas depois o cara tá em casa lá e a filha dele pede, o que deu no exame e tal? Pô, nem peguei o laudo. Pô, pede. O cara liga na clínica. Viu, quero o laudo do ultrassom. Aí a clínica é obrigada a dar na hora ou ela pode ainda dar um prazo? Um prazo. Eu penso em horário comercial. Pensando em hora comercial, 48 horas você não tem um laudo ainda de uma ecografia, que é um exame dinâmico, você faz a leitura ali, porque é diferente, né? O raio-x, ele é um exame estático, né? Queira ou não, você coleta a imagem, você vai ter que fazer uma avaliação posterior. Agora, uma ecografia é até temerário, né? Porque, o cara não anotou aquilo que ele viu, né? Sim. Apesar, obviamente, que você pode... Mas tem muito profissional volante. Tem muito profissional volante hoje em dia. A gente lá no hospital tem tudo interno e tudo, são profissionais que estão ali. Temerário. Mas daí no volante a gente vê que isso às vezes pode acontecer. E não que é mal feito, mas o volante às vezes está fazendo uma pancada de exame, está indo de lugar em lugar e ele só fornece o laudo para quando pedem. Mas aí quando o cara pede, ele dá o parecer, ele fornece o laudo para quando pede. Mas aí quando o cara pede, automaticamente, o cara pede 3 horas da tarde, ele tem exame marcado para as 3, para as 4, para as 5, para as 6. Ele vai chegar em casa à noite, vai revisar aquelas imagens e aí mandar um laudo. Isso pode gerar um problema para esse cara? Olha só, vamos lá, vamos pegar esse caso da ecografia. No meu ponto de vista, né? Primeira coisa, todo exame tem que ter laudo. Esse negócio de fazer só laudo depois pede é temerário. Eu acho um risco até do cara falar isso daí. O cara, a pessoa, quando paga por um exame, ela paga pelo exame pelo laudo. Só é exame se tiver o laudo, né? Exatamente. O cara também não pode assim, não, eu faço o exame, mas eu não laudo. Cara, hoje em dia não pode fazer. Eu acho temerário, não faça isso, tá? Se você, esses dias, inclusive, nós estávamos discutindo essa situação. Uma colega falou assim, não, eu faço o raio-x dentro da minha
da minha internação ou da minha consulta e não cobro do paciente porque eu quero uma ferramenta para me auxiliar no diagnóstico, tá certo? Tá. Não cobrou, tudo bem, em tese, tá? Na minha opinião, acho que ainda pode ter uma interpretação. Eu fiz o exame, eu estou interpretando esse exame, eu tenho que dizer qual foi o meu entendimento. É uma consulta, é mais uma ferramenta da minha consulta. Sim. Eu tenho que dizer o que eu vi naquele exame, não é? Então, eu não sei até que ponto que o cobrar ou não cobrar, a não ser que você faça o seguinte, né? Numa internação, você está lá, faz um raio-x, dá uma olhada ali, não coloca em prontuário, nada. Mas se você colocar em prontuário, eu entendo assim, se você, na minha opinião, se você colocar no prontuário que você fez, mesmo você ter cobrado, você fez um raio-x, por exemplo, fiz um raio-x na internação, tá certo? Eu acho que aí você tem que ter um laudo. Talvez não emitir o laudo separadamente, mas dentro daquele prontuário você tem que dizer, ó, no raio-x, que é basicamente um laudo. Isso é muito complicado. Encontrou. Isso eu acho complicado o cara fazer. Eu acho que se ele precisa de um exame, ele tem que solicitar para o tutor autoriza e daí ele faz. É perfeito. É muito ruim quando você está ali, você está querendo fazer o melhor pelo paciente, às vezes o tutor não autoriza ou não consegue contato com o tutor. Eu sei que isso é chato para o médico veterinário, né? Mas... Porque o problema e se você encontra alguma coisa? E essa coisa faz toda a diferença do mundo. Aí você tem que ligar para o cara, falar, eu fiz o raio-x. Não, mas não tem problema de você fazer o raio-x, na minha interpretação. Eu fiz o raio-x. Aí tem... É tudo questão de interpretação, vai depender muito dos documentos, do contrato que você fez. Aí a gente vai para uma... Não sou advogado, mas no meu entendimento, de qual foi, o que estavam nas cláusulas do contrato, dentro daquela prestação de serviço. Talvez se estivesse dentro do contrato dizendo que numa situação de emergência, que não comprovadamente não tenha tido contato, tal, não sei o quê, será realizado o exame e posteriormente cobrado, você tem a garantia que você pode fazer aquele exame e você pode cobrar. Tá? Uhum. Depende do contrato. Agora, só complementando, se eu utilizar um raio-x como uma ferramenta diagnóstica dentro de uma internação, tá certo? E não estou cobrando, tá? Eu não estou cobrando, não tem. Aí não está cobrando, sair resultado vai entrar. A não ser que seja uma coisa mais invasiva. Nós estamos vivendo numa era que tem gente que acha que a Terra é plana. Daqui a pouco o cara vai te incomodar porque você soltou radiação no cachorro dele sem autorização dele. Você entende? Porque quando você coloca lá no teu termo assim, olha, em caso de emergência... Não, e eu digo isso porque hoje em dia a gente está precisando nos casos. Você num caso de emergência, porque a gente está falando do raio-x, beleza, o ultrassom é menos invasivo, mas no caso de uma emergência, às vezes você tem lá no teu termo de internação, né? Olha, no caso de emergência vai ser feita uma intervenção para manutenção da vida desse animal e tal, tudo mais. Até onde? Mas uma transfusão de emergência, ela pode ser considerado um desses procedimentos de emergência que você pode fazer mediante a esse termo escrito? Você deve fazer, porque se você não fizer, você corre o risco do animal vir a óbito. E se o cara for de uma religião que não permite transfusão? Porque eu já tive tutor não autorizando. Mas aí eu sei que você vai ter aí talvez um impasse, mas tecnicamente você fez o que tinha. E eticamente você tinha que fazer. Você não teve tempo, você não sabia que a pessoa tinha uma questão religiosa. Isso não foi expressado. Aí eu te digo, se a pessoa expressou e tudo. Aí eu vou no contrário. Eu posso te processar, porque você não fez. Porque não salvou. Então é melhor. Qual que é o nosso objetivo? Né? É salvar. A situação de emergência, ela sempre vai ser olhada com um olhar diferente de uma situação eletiva. Agora, vamos pensar na situação do raio-x, que você falou da radiação. Eu nunca tinha pensado nisso, do cara chegar, até porque a gente sabe que a radiação no caso desse animal é mínima, enfim, tá? É uma questão mais técnica. Mas aí a gente remete à questão também da parte de gestão técnica e tal, de você pensar na hora que você fizer um contrato, que até você não está dizendo que vai cobrar, mas que dentro do processo de terminação poderão ser utilizadas ferramentas diagnósticas, inclusive com emissão radioativa, aí pronto, você já se protegeu, porque você está dizendo o seguinte, olha, não é que eu vá fazer, mas eu posso, talvez, se precisar, já porque você contratualmente você me autorizou, eu vou fazer um raio-x. Então o cara não pode dizer que não sabia, tá certo?
Tá? Então, pode parecer meio absurdo. Pode parecer meio absurdo algumas das coisas que a gente está falando, né? Não, cara, pensa. Marcelo, mas... faz o seguinte: faça esse exercício de pensar o absurdo, porque o absurdo que você está falando é o que está acontecendo no dia a dia. É perfeito. Está tendo um aumento assim de judicialização de processos, de coisa assim? Eu acho que o pessoal está mais informado. Muito. Ou, não, nem sempre bem informado, né? Mas está mais informado. A qualidade da informação nem sempre é boa. Muito, Marcelo. O que acontece? Primeiro que a gente está seguindo um modelo que é natural da sociedade, ser uma evolução dos direitos do consumidor, enfim, né? Eu acho que é positivo isso, porque isso realmente faz peneira, né, os profissionais, quem está trabalhando direito, obriga o profissional a fazer um exercício para ter mais cuidado e atuar da forma adequada, né, se prevenindo. Você sempre tem que pensar, eu até brinco, né, eu sei que é ruim de falar isso, mas pense no pior cenário, prepare-se para o pior cenário, porque se você estiver preparado para o pior cenário, que geralmente não é, né, vamos pensar em porcentagem, o pior cenário é o mínimo, tá? Mas tudo que vier abaixo daquilo, cara, você está preparado e está protegido. Tá? Então, o que acontece? Primeiro, a gente vem de um aspecto seguindo o modelo americano, né, de judicialização de tudo, o americano judicializa tudo, né, na medicina, isso há muitos anos. Nos Estados Unidos isso já aconteceu, já passou da medicina para a medicina veterinária, e agora está acontecendo aqui no Brasil, não só na medicina veterinária, na odontologia, na medicina, enfim. Tá? E o que acontece? O que tem acontecido muito. Né? E aí nós temos outro aspecto. Os advogados, eles estão se especializando, porque é um grande nicho de mercado, o direito médico. Elas estão especializando para a área médica, odontológica, estão especializando para a medicina veterinária. Para os dois lados. Tem profissionais, né, advogados que atendem os profissionais e tem advogados que estão especializando para atender o consumidor. Okay? Então, eles estão se preparando, estão estudando mais para isso. Tá? Então, nós temos bons profissionais que conhecem bem o aspecto... Porque aí também é interessante, né? O cara tem que conhecer não só o aspecto judicial, mas o aspecto administrativo, quando você pensa num processo ético, que é diferente, que é direito administrativo. Né? Mas o que as pessoas têm feito, os advogados têm feito? Eles entram no conselho. Tá certo? Processo ético, denúncia, formaliza. Profissional é julgado. Cara, profissional é julgado, foi condenado, muito o cara chega para o judiciário pronto. Vai ser julgado também. Não, já tive situações, Marcelo, do juiz transcrever a decisão do Conselho Federal. Não lembro se foi do Regional ou do Federal. Porque já é uma decisão de peritos. Exatamente. Imagina, um corpo de peritos gente da área, foi julgado, né? E diz que aquele cara errou. Em contrapartida, olha só que legal também, né? Porque tudo tem os dois lados. Se você fez tudo certo, porque assim, quem está fazendo isso... O cara está entrando, né? Nem todos, mas uma boa parte já, ele já pensa em entrar no administrativo para também entrar no judicial. Para ele ter também tá? já Agora, se o cara faz isso no administrativo e você é inocentado, o cara fala, pô, não vou nem entrar no... Apesar que tem outras relações ali na parte judicial, mas pelo menos essa parte técnica, que hoje em dia envolve não só danos materiais, como envolve danos materiais, danos morais, considerando que o animal é família multiespécie, né? Então tem gente que chega, por exemplo, já vi advogado com laudo do psiquiatra da criança, porque a criança depois que o cachorro morreu e o cara cobra, falou, eu quero tratamento também, porque isso foi um dano material, mas também um dano moral, e o dano moral é difícil de valorar. Né? Para você ter ideia, antigamente, há uns 5 anos atrás, as ações desse tipo, né, de danos morais e materiais, no caso de óbito de um pet, era em torno de 2, 3 mil. Hoje em dia nós temos ações aí, aqui no Paraná já teve uma de 40 mil em primeira instância, que foi corrigida não a pena, mas o valor para 20 mil pelo tribunal. Tá? Já teve, foi 20 mil. 20 mil. Bom, uma clínica pegar 20 mil, né? E fora o que... Não, e detalhe, né? Isso é só indenização, fora os advogados, o processo. Já teve ação aí, eu já vi em outras situações, ações que já chegaram a quase 100 mil reais. Né? Agora, veja bem, qual que é o risco? Deu 100 mil, não deu, se vale ou não vale? Não é essa a questão. É a questão que o valor das ações ele está aumentando e a tendência é aumentar, porque se há tantos anos estava a 2, 3 mil e hoje em dia a gente chega a 20... Daqui a alguns anos, 50, 60, jurisprudência. Sim, por causa dessa proximidade que também vai gerar. Então, olha só o risco. A proximidade do pet com a gente, né, conosco, melhorou a nossa forma de trabalhar.
Porque nos deu oportunidade de... Também, né, porque vem mais investimento, mais né, o tutor está disposto a investir mais, então eu tenho como fazer isso, fazer mais coisas, mas por outro lado tem, né, esse viés de que... Então a responsabilidade vai subindo, né? Agora o que eu queria saber de ti. Esse tipo de coisa que nem a gente teve há alguns anos atrás. Hoje em dia, dentro de uma clínica veterinária no hospital, é obrigatório ter um desfibrilador? Não, hoje em dia não. Não é, mas teve uma época que saiu uma lei que era olha isso, ele, certo? olha ele. Não esquece, cara. O cara não, tá ali focado. Eu tô tentando enrolar ele, ver se consigo ver se ele faz a pergunta. Ele tá mordido. Assim, vai acabar o tempo, ele não vai perguntar. Eu não cheguei na recepção ainda. Viu? Mas teve... Me vende esse desfibrilador que eu vou... Quando traumatizou ele. Você comprou o desfibrilador? Não. Então tá vendo? Mas eu acho que na época eu ainda não tinha empresa, não era empresário. Tá, mas de onde que saiu isso? Uma ideia como essa, uma coisa assim, olha, a partir de agora as clínicas têm que ter 2 entradas, ou tem que ter um desfibrilador, ou tem que ter uma ambulância. Essas ideias, elas saem do conselho, isso é uma coisa política que vem, é um consenso entre todos os conselhos regionais, vem do CFMV, como que funciona uma coisa assim? Você talvez consiga enrolar ele mais um pouco. Mas vamos lá. Nas normas. A normativa. A norma é uma norma do Conselho Federal, não é essa normativa, ela não é feita pelo... Nem em princípio, não que os regionais não possam normatizar, né? Eles podem normatizar, mas o principal órgão normatizador é o Conselho Federal. Então, essas regras que são previstas para todo o Brasil, né? Porque não pode ser veterinário trabalha de um jeito aqui no Paraná e outro jeito lá em Santa Catarina. Sim. Né? A gente tem que ter uma uniformidade. Minimamente uma uniformidade. Então, eu não me recordo agora se tinha ou não tinha antes da 1015, que a 1015, né, para quem não sabe, é especificamente a que fala de estabelecimentos veterinários, clínicas, hospitais, consultórios, né, enfim. Do que tem que ter dentro isso, de cada dos requisitos, o que é a forma de atendimento não, mas qual é o serviço que tem que prestar, 24 horas, clínica, cirurgia, enfim, o que pode um hospital, o que pode uma clínica, um consultório, define a característica desses estabelecimentos. Não, a 1015, eu não me lembro, realmente não me lembro se tinha uma outra, mas talvez seja, se não for a primeira, uma das primeiras que normatiza melhor, caracteriza melhor mais detalhados esses estabelecimentos. E o que acontece? Todas essas normas, elas são feitas por médicos veterinários, ou são comissões ou grupos de trabalho. Hoje em dia, o Conselho Federal tem trabalhado muito com GTs, né? E eu, particularmente, hoje trabalho, né, em um GT do Conselho Federal, coordeno, que é justamente de responsabilidade técnica de estabelecimentos veterinários, né, que é vinculada a essa área, né? E as normas também. Né? É construída por um grupo. Isso, atualmente, eu não me lembro, mas penso eu que já era uma prática antiga. Essas normas vêm uma proposição, elas são passadas pelos conselhos regionais para que eles façam comentários, proposições, né? É revista, passa, obviamente, uma área técnica, uma área jurídica do Conselho Federal antes de serem publicados e terem a validade efetiva. Tá? Agora, foram pessoas que, naquela época, o entendimento deles é que isso ia, né, qualificar, melhorar o atendimento veterinário. Tanto é que a questão do desfibrilador, como também a questão, que você já vai perguntar, eu já vou falando, da entrada individual. Porque entre... há um tempo atrás a gente tinha 2 entradas, né? 10, uma 15. para a parte de pet shop, isso, e outra para a parte médica. Provavelmente a gente fala muito, né, nas normas qual que era o objetivo do legislador, né? Qual que era o objetivo do legislador naquela época para fazer a entrada separada, né? Ou qual era o objetivo do legislador em ter o desfibrilador. Provavelmente aquele grupo entendia que o desfibrilador era necessário e importante. Agora, o que acontece? Todas as normas, e a gente pode falar também, acho que pode extrapolar isso para as leis, apesar que eu não sou advogado, elas vão amadurecendo, elas têm que evoluir a partir do momento que elas são aplicadas e elas têm essa interface com a sociedade. As normas, elas têm que mudar, elas têm que ser dinâmicas. Nossa sociedade é extremamente dinâmica, né? Há 10 anos atrás a gente não andava com 2 computadores no bolso, hoje em dia a gente anda, né? Então toda essa evolução, as normas têm que acompanhar, muitas vezes elas não conseguem fazer.
E aí são feitas as mudanças, tanto é que hoje nós não temos mais a 1015 e a 1275. Quanto tempo ela ficou vigente? Poxa vida, Lembra? eu não lembro. Foram Podia ter uns visto bons de ontem anos. para hoje. Né? Mas foram uns bons anos. Né? Foram alguns anos. E olha que interessante, quem que trabalhou muito para mudar isso daí e não pressionou, mas cobrou e movimentou para que essa norma fosse mudada. Pessoas, não vou dizer associações, né? Porque não sei se foram por associações, talvez sim, mas com certeza, eu sei, foram pessoas que eram dentro de associações. Ou que hoje estão dentro de associações que fizeram essa movimentação para que essa norma mudasse. Por quê? Porque essas pessoas está vivendo o dia a dia. Exatamente. E aí, né, de forma associativa e trazendo uma demanda daquela área, daquele segmento, demonstrou que o desfibrilador não é necessário e que também a entrada individual ela não que não seja questionável. necessária, mas que talvez tenha outras medidas que podem ser tomadas que vão ser tão efetivas quanto. É que muitas vezes... Ou às vezes até mais. No meu ponto de vista, vamos tratar usar como exemplo a entrada, né, separada. Penso eu, qual seria o objetivo do legislador? É que não tivesse contaminação cruzada entre essas áreas. Sim. Perfeito. Agora, e aí entendemos que a medida seria você fazer uma divisão física, mas uma dúvida, será que isso é alcançado com uma divisão física ou isso é alcançado através de você ter um processo pensando nesse objetivo? Um exemplo, né? A senhora da limpeza, se ela não estiver treinada, o mesmo balde que ela limpa a área onde está infeccioso, ele vai lá e limpa, né? E aí você tem que treinar, não, para essa área aqui que tem contaminada, você não vai usar esses equipamentos, o ideal seria até você tirar até o sapato, né? Sim. Ou, vamos lá, um excesso, primeiro você vai limpar a área limpa para depois você ir para uma área mais suja. Fluxo, tá certo? Do serviço. Não é a barreira que vai criar o fluxo. E quando isso foi visto, e provavelmente não tenho certeza, isso que eu estou te falando tenha sido uma argumentação para essa mudança, isso foi mudado. E aí veio a 1275. Isso foi mudado 2 semanas depois que eu regularizei tudo. Aí que está o problema. Eu sempre encho muito o saco. Eu sempre... Joga uma água aí para nós. Aí, fechou. Valeu. Obrigado. À vontade. O que aconteceu foi o seguinte... Tem para o Renato, porque ontem não tinha. Tem, mas não. O que eu... Ele tá me cortando a verba, cara. Cara, o negócio aí... Para de mudar de assunto aqui. Eu tô tentando Ele tá fugindo, cara. Tá Mas magoado. é porque foi engraçado. Porque aí que tá. Eu tenho uma relação não só com o CRMV, mas com qualquer órgão fiscalizador. Eu tenho uma relação muito boa, muito tranquila, porque eu acho que assim, eu me propus a ter um hospital veterinário e existem regras para esse jogo. Então eu não me importo de jogar nas regras do jogo. O que eu não gosto é quando vem uma pessoa, eu não estou falando desses órgãos fiscalizadores, mas uma pessoa que quer jogar fora da regra, fora do que foi combinado, né? Mas então eu nunca tive problema. Então quando a gente montou o hospital, a gente tinha 2 entradas. Então tinha uma entrada lateral aqui, que dava exatamente numa parte do balcão, que aqui já tinha entrada para o banho e tosa, naquela época tinha banho e tosa junto, e onde ficava a loja. E uma outra entrada aqui, que tinha sala de espera da clínica, onde entrava para os consultórios, e daí para centro cirúrgico e internação. E a gente recebeu a fiscalização, e a fiscal explicou, olha, não basta você ter as 2 entradas, tinha que existir uma separação física, né, uma cerca, até na hora eu me preocupei, porque a gente tinha um pé direito alto, eu acho que o pé direito tinha 4 metros. Nossa, vou ter meio. que fechar tudo. Falei, eu vou ter que meter uma parede aqui? Ela falou, não, Marcelo, que a gente precisa ter uma separação para que não haja esse trânsito entre essas áreas. E eu lembro que até eu pedi para ela e ela me ajudou, porque eu falei, tá, separação como? Pode ser uma cerquinha desse tamanho ou tem que ser uma desse tamanho? Pode ser de vidro, pode ser imitando uma cerquinha de fazenda, branquinha, bonitinha e tal. E ela me ajudou a colocar isso. E o que a gente fez? O balcão, que atendia tudo, a gente duplicou ele, virou ele, né, para ficar um lado para atender a parte médica e outro lado para atender o pet. E reorganizamos tudo, investimos uma grana ali para fazer e para tentar deixar bonito. Porque uma arquiteta tinha feito do jeito que estava, né? Daí a gente teve que dar aquela adaptada. Beleza. E foram 2 semanas depois que a gente fez isso, saiu a 1275, né? Dizendo que não tinha mais essa necessidade.
E a gente foi lá e mudou de volta, porque ficava mais bonito e tudo mais. Posso te consolar? Não foi só você, teve vários. Eu imagino que teve Porque a gente fica mais feliz quando a gente sabe que a desgraça não é única. Pô, mas tem mais gente. Eu acho que a minha foi. A minha eu acho que foi fácil ainda. Eu sei que foi. Eu acho que foi fácil. Situação muito piores. Já estava aberto. Tinha um cara que não tinha essas portas. Não, e olha, sinceramente. Quebrar a parede, fazer portal. Olha, eu realmente. Até porque nós pegamos essa transição, a gente já estava na gestão. E nós já sabíamos que provavelmente isso ia mudar, mas como um órgão, né, você tem que seguir aquelas normas. A norma, se ela está valendo até hoje, você tem que aplicar aquela, enfim. Né? Até tentamos, entre aspas, não deixar de fiscalizar, mas de segurar um pouquinho, mas não conseguimos. Né? Sim. Porque teve até, por incrível que pareça, colegas que nos denunciaram no Ministério Público, dizendo que nós não estávamos fiscalizando, favorecendo A e B, e o Ministério Público disse, não, então se a norma é essa, aplique a norma. Na verdade, sim, a gente sabia que a norma ia mudar, falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer, né, não uma fiscalização mais tranquila, mas vamos, né, tentando ver se a gente equaliza até que mude a norma e a gente possa não ter que obrigar o colega a fazer isso, tá certo? Infelizmente, uns conseguiram, né, ficar nessa transição e outros não. E aí foi um grande problema, né, Marcelo? Por quê? Porque a maioria não é tradicional dos veterinários eles construírem estruturas para clínicas veterinárias e hospitais. Aluga uma casa, nós alugamos casa, nós adaptamos, né, algumas melhores, outras não tão bem modificados, adaptados, e é caro, é um investimento alto, tem a questão, né? Ou às vezes o que acontece, poxa vida, tem clínica, teve situação assim, o cara estava lá há 30 anos naquele ponto, uma casa antiga, cara, foi um trauma isso. Sim. Daí, né? Mas isso que você falou, que você teve até colegas fazendo denúncia para o Ministério Público, porque eles sentiam que o CRMV não estava fiscalizando A ou B, né? E o CRMV não estava exigindo, eu já tive que fazer, eu já tive que arrumar e o outro não arrumou ainda. Talvez nem tenha arrumado, né? Talvez nem tivesse que só. Eu acho que é importante a gente entender né? que nós estamos todos na mesma profissão. Não que ele não tenha, não estou dizendo que ele fez uma coisa errada, né? Sim, é o direito dele, ele fez a coisa certa. Mas a gente tentou, vamos dizer assim, não é uma justificativa, tentamos equalizar porque a gente sabia que a norma estava mudando. Que daí a galera já vai pensar o seguinte, fala assim, olha, aquele fulano lá, eu vou ferrar ele. Não, e ele deve ter uma amizade com a galera lá do CR. Porque, e daí eu não sei se já terminou de perguntar do desfibrilador, mas eu vou fazer uma outra pergunta. Caramba! Né? Eu vou fazer uma outra. Como é que funciona? Ver se o desfibrilador tá lá. Não é da faculdade. É assim, como é que funciona então? Como é que são escolhidos ou qual a frequência de fiscalização, né, para os estabelecimentos veterinários? Como é que funciona isso aí? Para a gente poder entender, porque talvez estava num período que não ia fiscalizar ali mesmo, né? E não era porque era Sim. Olha só, interessante. A gente tem, obviamente, tem um planejamento, né? Tem um planejamento que trata de ser o mais, eu digo, inteligente possível, na questão da inteligência de você otimizar o teu serviço. Né? Então, por exemplo, às vezes nós temos determinadas áreas que nós temos que focar. Então, em determinado momento, nós temos que focar... sei lá, abatedouros, né? O grupo que fiscaliza é o mesmo, não tem uma equipe para abatedouros, outra clínica, né? Nós temos, por exemplo, demandas do Ministério Público, nós temos as denúncias que elas são atendidas com mais urgência, então nós temos várias entradas para fiscalização. Agora, qual que é isso já é uma categoria, então nós categorizamos. Obviamente que tem as urgências que têm que ser atendidas, as demandas judiciais, as demandas que vêm do Ministério Público, elas têm prazo para serem atendidas, né? Situações graves a gente analisa, de repente uma denúncia grave, de uma situação muito grave, que seja por um cidadão ou mesmo por um colega médico veterinário, nós vamos lá verificar. Lembrando que o Estado do Paraná tem 399 cidades e provavelmente quase todas elas nós temos um estabelecimento veterinário ou uma empresa registrada. Tem contingente para fiscalizar tudo isso? São quantos
São quantos fiscais que tem hoje no Paraná? Marcelo, como todo órgão e mesmo a polícia, né, você não consegue estar em todo momento, em todo lugar, tá certo? Nós temos uma equipe, sem dúvida nenhuma, no Brasil, eu diria que se não for a maior equipe proporcionalmente, considerando o número de inscritos, de fiscais. Nós temos com médicos veterinários, tirando São Paulo agora, que agora começando a contratar mais médicos veterinários. Nós temos a maior equipe, dentro da equipe de fiscalização, o maior número de veterinários. Nós temos 5. Tem, infelizmente, estados que nem médico veterinário tem dentro da sua fiscalização. 5 médicos veterinários. O Paraná inteiro. Na verdade, sim. Os médicos veterinários eles fazem a fiscalização também. Nós tentamos separar essas fiscalizações no sentido quando são fiscalizações mais técnicas, que eu preciso de um perfil mais técnico, no caso muitas vezes de situações vai o médico veterinário, às vezes até junto com o fiscal de nível médio, e diria para você que a grande maioria das fiscalizações, as fiscalizações de rotina são feitas pelos fiscais de nível médio, até porque não... Que são quantos? São 7. Então, dentro do Paraná 12. tem 12 fiscais, isso é muito. 12. Comparado com os outros. Comparado com os outros, a gente tem... Não? Que é muito pouco. Agora... Deve andar mais do que notícia ruim, hein? Imagina. Tem que correr demais. A turma anda bastante. E aí, nós fazemos, hoje em dia, nós estamos implementando um sistema de fiscalização digital, que nós chamamos. Antigamente, todos os documentos eram emitidos manualmente, hoje é tudo eletrônico, o termo de constatação, o termo de fiscalização, autos de infração são emitidos eletronicamente e enviados para o fiscalizado digitalmente, tá certo? E esse sistema também nos permite fazer uma categorização de risco, tá certo? Então, antigamente havia assim, como você falou, tem que passar no estabelecimento a cada tanto tempo. Né? Mas por que eu vou passar a cada, 6 meses, né? No Renato, que está tudo certinho, está tudo bem, eu conheço. Dificilmente ele vai descer de nível, geralmente, né? Nunca é ladeira abaixo. Né? Tá? O cara que está bom... Na legislação e tal. Geralmente, quem está ali num patamar de risco baixo, dificilmente ele vai aumentar. Tá? Agora, os que estão com alto risco... Está faltando muita coisa nessa visita, provavelmente vai ser visitado mais frequente. Então, hoje nós categorizamos. Então, 3 níveis. Né? Então, 1, 2 e 3. Nível 1 é aquele que provavelmente nós vamos passar a cada 2 anos. Por quê? Porque o meu foco tem que ser com o que está errado, não com o que está certo. Né? Tem que ter uma fiscalização inteligente, como vocês disseram, 12... Não é um número, né? É um número... É muito baixo. É muito baixo. São 14... São mais de 15 mil empresas. São mais de 20 mil. Não, nós temos mais de 15 mil empresas, né, registradas. 15 mil empresas. É você muito. Tem 12 pessoas para fiscalizar. Daí provavelmente não era... Só que faz todo sentido isso realmente. O fiscal sabe quem ele fiscaliza muitas vezes, né? Só que a gente não pode deixar... Mas a gente não pode deixar isso de forma empírica. Exatamente. Porque daí se você tem um score, tem um registro... Agora, essa classificação Exatamente. de níveis de risco. Exatamente. Tipo de internação. Verde, amarelo, vermelho. Exato. E aí isso vai fazer frequência. Por quê? Até porque tem que ter uma questão isonômica. Obviamente que hoje ainda nós fazemos de uma forma dessa categorização inicial, talvez um pouco mais empírica, mas com o próprio sistema, talvez. Talvez não, isso não me permite, né? Porque o sistema ele tem já internalizado um checklist e que o fiscal tem que seguir dentro da fiscalização, que isso é bom porque não permite que ele esqueça nada naquele momento de fiscalização, perfeito? E ali, dependendo do que ele encontrar, eu posso começar a fazer um score que automaticamente, quando eu gero o termo de constatação, eu já gero automaticamente de uma forma, um score de risco que não tem intervenção individual, porque eu posso ter uma interpretação de uma determinada situação e posso categorizar uma empresa de um jeito, e você tem isso é natural, né? E o Renato outro. De repente, a mesma ali, empresa, né? Às vezes a percepção é aquele dia, é uma coisa que... O entendimento, porque norma é muito entendimento. Do mesmo jeito que a colega te orientou em relação ao balcão ali, de não dizer que bom, né? Que não precisava parede, talvez tivesse outro que na interpretação da norma, ele dissesse, não, aqui você tem que ter uma parede. E isso acontece muito em fiscalização dentro dos órgãos, da falta de padronização. Até por isso você também tem passos, né, para um processo desse acontecer.
Se um fiscal vai lá e fala alguma coisa assim, e a princípio você pode interpretar essa norma diferente, é possível fazer um recurso também, tudo dentro Não, desse sem processo? dúvida. Até porque, olha só, né, os colegas dizem, a fiscalização veio aqui e me deu um auto de infração. Primeiro, o auto de infração é o documento que tem que ser emitido, mas isso não quer dizer, até porque a gente tem assim, tem nesse rito processual... Ele não é uma multa já, esse Não, auto de exatamente. infração. Ele é um Corrige auto esse de infração. Foi identificada uma situação, você vai ter o prazo para adequação, que são 30 dias, inclusive nós temos a previsão, né, desde que o colega se manifeste tempestivamente dentro do prazo, de solicitar mais prazo. Na grande maioria das vezes, a não ser que seja uma coisa absurda, incoerente, nós damos prazo. Né? Aí, bom, ele não atendeu naquele prazo, vai gerar o auto de multa. Né? Aí o auto de multa está da mesma forma. Aí já vem, no caso do auto de multa, já vem o valor também da pecúnia, né? Da multa. Mas também vai ter esse prazo de regularização da mesma forma. Também é possível fazer um recurso. Olha, entra, tal, você justifica, olha, poxa vida, preciso subir... tem que quebrar 3, 4 paredes, você não vai conseguir fazer isso em 30 dias, preciso de tantos meses. Né? A gente tem feito isso. Então, para você ter ideia, só aqui no regional você consegue regularizar qualquer situação e vai ter um prazo, em média, aí, de 6 a 7 meses para regularizar, só aqui, tá certo? Vai que aconteça... 6 meses, mais ou menos, desde uma visita ali, desde a emissão do auto. Não, desde a emissão do auto-infração. Bom, beleza, isso aqui no regional. Fez o auto de multa, foi emitido o auto de multa. Você ainda pode recorrer para o federal. Aí o federal vai analisar. E se você comprovar que nesse meio tempo, né, da emissão do auto de multa e a análise do federal, você regularizou, adequou, o federal vai cancelar esse auto de multa. Então, até o objetivo não é o objetivo era o quê? Não, exatamente. Regularizar. Não. Né? Pode ser uma coisa, o pessoal fala assim, mas pô, se a RMV multa, se não tiver multa vai deixar de arrecadar. Eu vou dizer para você que a arrecadação, isso já até levantado, a arrecadação do Conselho, o que vem de multa, deve, se não me engano, não chega nem a 2% da arrecadação, 2%, 3%. A arrecadação é a anuidade. É a anuidade das empresas, dos profissionais, não é o objetivo, até porque nas nossas justificativas, né, com isso, essas análises de auto de multa, de auto de infração, de auto de multa, né, para cancelamento, nós até colocamos, né, que a finalidade não é pecuniária, não é de correção, tá certo? É uma das justificativas para o cancelamento do termo de do auto de multa. Então, assim, só não adequa quem realmente não quer, tá certo? E vou dizer uma coisa para você, a gente fala, né, que sempre o que é ruim aparece mais, mas, olha, eu não tenho aqui, mas eu diria para você que 70%, acho que 70% dos autos de infração, eles são regularizados antes de se tornarem auto de multa. De entrar num processo mais longo. Entendi. 4, 5 meses, às vezes são coisas pequenas, né? Agora, poxa, o cara veio aqui e me autuou por causa da publicidade. Ele é dever do fiscal, ele não pode deixar de autuar. Sim. Ele vai estar descumprindo a função dele. Deixa eu aproveitar que você falou esse negócio da publicidade, que é o seguinte, primeiro que eu acho muito legal de você estar aqui e estar conversando com a gente. Que bom estar aqui. É uma oportunidade assim, muito rara, eu acho, para o médico veterinário, ainda mais no nosso caso, que a gente está no interior do Paraná, né? Talvez para o cara de Curitiba seja uma coisa mais acessível, de dar um pulo lá na sede e tentar conversar, mas é importante a gente poder colocar uma cara no CRMV. E não o CRMV como aquele bicho papão, o conselho, que é tudo culpa do conselho e às vezes de coisas que nem tem nada a ver com a competência do conselho. Então, é muito legal, e também porque a gente sabe que o teu tempo é corrido, você tem um avião para pegar daqui a pouco, né? Você conseguiu esse tempinho para gravar aqui com a gente. Eu queria aproveitar esse tempinho final, porque é o seguinte, o que eu pedi? Eu mandei no grupo dos médicos veterinários do nosso grupo Vida Pets lá e tudo, para eles mandarem, gente, hoje nós vamos entrevistar o diretor do CRMV. O que vocês teriam de pergunta? Porque eu acho que isso é uma coisa que o médico veterinário ia gostar. Se você pudesse perguntar qualquer coisa para o diretor do CRMV, o que você ia perguntar? Marcelo, se eu tivesse mais uma oportunidade dessa, seria excelente, porque isso daqui esclarece muita coisa, uma série de questões. Porque a gente não falou de um monte de coisa até aqui, nós vamos ter que encerrar por causa do teu tempo. Ficou algumas coisas para trás. A gente vai ter que marcar uma nova conversa. Vamos lá. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui. Inclusive, não vai dar tempo de a gente fazer todas as perguntas, tá? Porque aumentou bastante do início até agora. É bom que a gente tem motivo para fazer outro, não tem problema. Exato. Não, do momento que eu mandei,
Cara, tem muita Tem pergunta muita mesmo. coisa. Então assim, ó, só que como Se a é gente bom, tem... é ruim, né? Mas acho que não é bom, assim. Não, É bom. Como a gente não tem tanto Talvez a tempo- gente tenha até respondido algumas já. Exatamente. Então, assim, eu vou pedir para você assim, ó. Eu vou te fazer essas perguntas para a gente tentar fazer o máximo delas. Beleza. Pode ser bem sucinto, coisa do tipo, mas para a gente tirar algumas dúvidas aqui da nossa turma, ó. E eu lembrei porque a primeira delas era sobre postagem. Então, sobre postagens em redes sociais. Uma forma certa de postar os casos clínicos. Tem que colocar a área de atuação, tem que colocar a especialidade em, que termo certo a ser colocado? Especialização, vamos nessa. Especialização, tem que tomar muito cuidado. Só pode se dizer especialista, tá certo? Quem realmente tem a carteirinha de especialista. E muitos colegas fazem, porque infelizmente, inclusive, são induzidos a isso pelos cursos, né? Uma coisa de especialização, especialista não sei o quê. Talvez alguns certificados tenham até especialista e tal. Eu fiz uma pós-graduação em oncologia veterinária maravilhosa, show de bola. E nela, nesse meu certificado está escrito, certifico especialista em oncologia veterinária. O que acontece? Né? No meu entendimento, pelo MEC, em tese, não está errado. Só que é o seguinte, tem o MEC, tem a normativa para a tua atuação profissional. Sim. Tá certo? Então, assim, você tem o conhecimento para atuar na área, mas para se dizer especialista... Você vai poder colocar como especializado em... Eu creio que, assim, o ideal seria... Pós-graduado? Concurso em especialização ou pós-graduado. Curso de especialização concurso de especialização em oncologia. Legal. Pós-graduação em oncologia. Mas isso não é obrigatório de estar num post, por exemplo. Não é obrigatório. Mas se você for colocar... Se você colocar, você tem que tomar cuidado como você coloca. Porque teve uma época que os caras colocavam até no carimbo, né? O ESP de especialista. Não pode. Então, certo? tem que tomar... E detalhe, toda postagem tem que ter o nome do profissional e o RT daquele estabelecimento. Tá certo? O médico veterinário que é prestador de serviço, então ele presta serviço para uma clínica, para um hospital. Se esse post tem a logo daquela clínica, o RT. do RT daquela clínica. Também. Assim, por exemplo, você quer o Renato, ele vai fazer, né? Vai fazer um post sobre a vídeo sobre a endoscopia. Sim, tá certo. Renato pode fazer, olha, o Renato, tal, sou, né, faço, presto serviço, não sou, né, presto serviço, tal. Não, ele coloca lá, ele coloca a responsável. O ideal, até você pode colocar, se você prestar esse serviço de forma autônoma, volante, eu até te aconselho a colocar responsável técnico mesmo, que não tem, coloca mesmo que não seja exatamente isso. Coloca, porque, apesar de tudo, independente de estar registrado no conselho, você é o responsável técnico por esse procedimento, é o médico veterinário e tal. Por exemplo, o Renato fez essa postagem lá, mas foi com a logo do teu hospital, embaixo, RT, tal, né, Marcelo, número, tal. Até onde eu entendo, por enquanto, talvez isso mude. O que eu li, o que eu entendi também, essa é uma das coisas que o conselho está readequando e tudo, porque eu acho que anda muito rápido, né? Imagina. As redes sociais vão surgindo, que surge Facebook, daí Instagram, daí TikTok, coisa anda muito rápido. O que eu entendo também que você não pode colocar é prometer resultados, né? Então você colocar lá acho que aquela história do antes e depois. Não, prometer resultado, cara. Se você quiser correr o risco de prometer resultado, você vai ter que cumprir o resultado. Você vai conseguir? Não chega. Quem garante? Você consegue? Sim, não dá. Cada melhor que seja, né? Vamos ser sinceros. Né? Não, você nunca sabe. Intercorrências, enfim, né? Então tem que tomar muito cuidado. Até porque qual é a nossa caracterização como prestador de serviço? E isso é importante, você tomar cuidado para não garantir resultado, porque isso que dá problema na ação judicial. E aí, ao mesmo tempo que essa questão nos dá a segurança de ser meio num processo judicial, de não, quando eu falo meio, não entre aspas, eu não estou garantindo o resultado. Tá? Por exemplo, cirurgia plástica que a gente não pode fazer, a não ser plástica reconstrutiva, que é no nosso caso, tá? Mas na medicina, cirurgia plástica já tem um olhar diferente da justiça do que porque assim, a cirurgia plástica, um resultado.
Então você tem que tomar cuidado. Então, se você está abrindo mão Realmente daquilo você que vê te dá, bastante notícia, que te né, dá de segurança, processo na estética. que é você, numa ação judicial, dizer que você é atividade médica, fala, não, eu vou garantir resultado. Eu acho um tiro no pé. Sim. Tá certo? Sim. Faz Poder, eu acho que não deve, né? Poder não está pode, expressamente né? proibido, Não. mas é um risco muito grande para o Eu acho que é um tremendo tiro no pé você Vamos lá aqui, ó. fazer isso daí. Gostaria de saber um pouco mais sobre a telemedicina que foi aprovada recentemente e como deve ser realizada. Para começo de conversa, a telemedicina não foi necessariamente aprovada, ela foi regulamentada, certo? Na verdade, exatamente. Ela foi regulamentada, já foi aprovada na sessão plenária do Conselho Federal, ela está aguardando ser publicada. Então ela só tem validade a partir do momento que ela for publicada. Mas ela vai fala muito isso. A gente sempre praticou telemedicina. Quando às vezes pega o telefone e fala, viu, muda a dose da dipirona. Você acabou de falar que faz telemedicina quando que eu você... passo o WhatsApp pro pessoal. Exatamente. Isso aí. Isso é então, telemedicina. telemedicina. O que acontece agora é uma regulamentação. Como eu disse, o problema não é cumprir a regra do jogo. Né? Agora a gente tem uma regra para o jogo da telemedicina. A telemedicina, eu participei num determinado momento na análise dessa resolução, né? Tive uma oportunidade. Foi recente, acredito que não tenha mudado muito do que vai ser publicado, não conheço o conteúdo que vai ser publicado, mas creio eu que não mudou muito. A gente tem que tomar cuidado que a telemedicina é mais uma ferramenta, nós estamos normatizando uma ferramenta da nossa atividade médico-veterinária, tá certo? Sim. Baseado no código de ética e cada médico veterinário vai se responsabilizar da forma como utiliza essa ferramenta. Tá? A primeira coisa que eu garanto para vocês é que jamais vai ser permitida uma consulta inicial sem você ter contato com o animal, inclusive. É importante. Tá? Isso não existe. Nós vamos ter que fazer por exemplo, quando sair isso daí, Sim. falando... Agora, olha só a diferença. Olha só a importante. diferença, que é uma coisa que nós fazemos. E, se eu não me engano, isso está previsto até porque tem a definição das terminologias. É interessante que a resolução vai vir com a definição desses termos do que seriam características ou atividades, né, da telemedicina, mas você tem a teleorientação. O que é a teleorientação? É aquele cara que vai te ligar, vai falar, olha, doutor, o Bob está com uma diarreia. O cara, foto, quem não tem foto de cocô de cachorro e gato no celular, né? Todo dia. Todo clínico, né? Aquela beleza, né? E é um enfim, muito bom, mas o que ver isso acontece? no Olha consultório. só, o que nós fazemos que é natural? Olha, não, venha, tem que fazer uma consulta. É uma diarreia mesmo. É uma diarreia que você tem que fazer. Não, mas você olha ali, o cocôzinho tá mole e tal, acho que dá. Olha, faz o seguinte, você vai aguardar um pouquinho, você está orientando, você não está consultando, você não está prescrevendo, você não está fazendo o diagnóstico. Perfeito, isso não é uma teleconsulta, é uma teleorientação. Agora, a teleorientação, a gente já faz isso desde que a gente se formou. Só está regulamentando. Já está instituído na nossa cultura, na nossa prática. Nós estamos... E até vai nos dar mais segurança, concorda comigo? Vai deixar isso normatizado. Poxa, eu posso fazer dentro disso. Agora, obviamente, que tudo isso que nós estamos falando, o ideal, principalmente se já for um paciente teu, até a teleorientação, sugiro que você anote no que pronto fez ar. isso aí. Às vezes até anexar um print da conversa, alguma coisa assim. Talvez surjam sistemas novos aí que vão permitir isso, aí é uma questão de tecnologia. Mas é uma ferramenta. Na verdade, não muda nada. Você vai ter mais uma ferramenta que vai nos dar segurança para fazer uma coisa que nós já fazemos e muitas vezes, por não ter esse vazio... Eu digo o seguinte, Marcelo, a pior coisa que tem é o vazio normativo. A gente não tem norma. Você não sabe o que é certo e o que é errado. errado. E a norma, ela amadurece, ela evolui. Então, da mesma forma, principalmente quando é uma resolução, diferente de uma lei que tem que passar ou pelo executivo ou pelo legislativo, o federal ele pode mudar a qualquer momento. Então, eu posso fazer a norma agora, se daqui 3, 4 meses eu entender que eu tenho que mudar, botar um artigo mais, você melhora. E, poxa, o que é melhor para testar uma norma do que colocar ela para rodar e praticar? Para deixar bem claro sobre mas essa coisa da telemedicina... Isso, o que quer dizer? Não é que liberou geral. Não liberou geral. Mas é isso que eu quero falar. Muito pelo contrário. O tutor não pode me ligar e eu fazer uma consulta com a minha câmera do animalzinho dele. Isso eu não posso fazer, eu ainda não posso. Não é o que você até poderá, se eu não me engano, desde que esse animal tenha passado pela consulta
né? E você vai fazer, por exemplo, uma revisão. Não, mas aí você está fazendo junto com outro médico veterinário. Não, você vai ter também a autonomia de fazer uma revisão. De repente, poxa vida, uma lesão de pele. Cara, vamos lá, uma sutura, tá certo? Uhum. Hoje em dia, vamos pensar que a gente evoluiu também a ferramenta. Sim. Você já viu, Qualidade, você fez a cirurgia, né, você fez tudo tal. Cara, olha, eu vou mostrar ali a ferida, isso daí. Não. Pode, Mas né? aí uma revisão Isso, do atendimento que você fez. Exatamente. Agora Vai ter uma revisão. consulta. Inclusive vai ter se eu não me engano, chama um termo de relação prévia, alguma coisa assim, que é justamente que isso. você fazer isso. Exatamente. Não, mas não é disso que eu estou falando, doutor. O que eu estou falando é o seguinte, é porque eu atendo muita gente entra em contato de outras cidades aqui da região. A minha especialização é em oncologia, então muitas vezes é encaminhado. E a primeira coisa que ela faz é me ligar. Olha, eu tô aqui com a Belinha e ela tá com tal doença, com tal neoplasia, foi feito biópsia aqui. Antes de eu levar para você, eu queria ver se a gente não pode fazer uma consulta para você ver se realmente ela tem chance, se vale a coisa pena. assim. E o que acontece? Não, eu não posso fazer essa consulta a não ser que você esteja aí na presença de outro médico veterinário, o qual vai fazer o meu papel do exame físico. Aí, se eu não me engano, a terminologia que está sendo usado é tele-interconsulta. Isso. Tá? O que é? Com outro médico veterinário intermediano. Isso. Você aqui, isso você vai poder fazer, Renato lá, a não sei quantos quilômetros de distância. Isso é excelente, porque vai permitir numa cidade pequena as pessoas terem acesso a especialidade. Olha que evolução. Humana, né? Um serviço mais especializado. A medicina humana está fazendo teleconsulta. Cara. Se você entrar, entrem, e aí a gente tem que acompanhar. A gente fala tanto, a gente é da área da saúde, a medicina e tal. Cara, quem entrar, coloca saúde digital no Google. Sim. O Brasil tem como política pública saúde digital. Você está entendendo? Já é política. Porque leva o acesso de especialistas a lugares que não ia. Exato, não estou dizendo que é isso, que esse é o caminho e tal, mas se a gente quer fazer, por analogia, uma comparação com a medicina, como isso está acontecendo. E detalhe, gente, a gente fala assim, mas isso vai tirar o médico veterinário. Pelo contrário, porque muitas pessoas que não têm acesso, da mesma forma que não têm acesso aos médicos, à medicina nesse país, a grande maioria das pessoas da população que tem cachorro não tem acesso. Se vocês fizerem um levantamento, vocês vão ver que pouquíssimos são os proprietários, os tutores, os responsáveis, seja lá como quiser chamar, que dentro do Brasil, que têm acesso, que foram alguma vez ao médico veterinário. Isso vai permitir trazer pessoas, a sociedade, para a medicina veterinária, muitas vezes com um atendimento qualificado, especializado. Olha que maravilha, cara, você vai poder, junto com o Renato, que está lá, né, e como o Rodrigo fala lá em Mariposa do Oeste, né, atender e fazer um procedimento, uma consulta oncológica, ou até uma intervenção. Sim. Cara, isso não é sensacional? Sim. Só que ainda assim você está valorizando na minha opinião, veterinários. Isso. Aquele que está lá, que tomou a atitude correta de chamar alguém mais especializado do que ele, com mais experiência, e você de poder fornecer esse serviço. E olha que poupando um deslocamento também. E olha que maravilha, você está permitindo que o Renato trabalhe com uma segurança de tratamento para ele como profissional, porque olha o risco porque isso acontece, poxa, eu estou lá em Mariposa do Oeste, não tem o que fazer, o animal está aqui, está morrendo, tal. Aí dá alguma coisa errada, aquele cara vai entrar na justiça contra o Renato, fala, o Renato não fez tudo o que ele poderia fazer. Por melhor a boa vontade. Tem por trás dele ainda o que o Renato deveria ter feito nesse caso. Assim, estamos falando estritamente técnico e judicial. Renato não tem condições de tratar oncologia, eu tenho uma série de... E é assim que a justiça vê, eu tenho recursos técnicos para isso, tal. Primeira coisa que o Renato tem que fazer, eu não tenho condições de atender oncologia, você tem que andar 300 quilômetros, o doutor Marcelo atende. É o que há de melhor, você fez a tua parte, se ela foi ou não foi... Se ela vai querer ou não, é outra história. É outra história. Agora, se o Renato começar a tratar e fazer uma intervenção, tratando esse caso, e der problema, o cidadão terá todo o direito de processar o Renato. E talvez, Renato, né? Você vai perder. Agora não. Agora o que você vai fazer? Você vai ligar para o Marcelo, vocês vão fazer uma interconsulta, vocês vão documentar tudo isso, não precisa necessariamente gravar, se você tiver condições graves. Cada um vai se responsabilizar pela sua área, pela sua prescrição, por parte do tratamento. Se houver um problema, pode ser a responsabilização individual ou solidária, enfim. Né? Mas eu, particularmente, só vejo coisa positiva nisso daí. Né? Não é a imagem que o pessoal está pintando, não liberou geral. Enfim, é que nem saiu ainda, né? A galera já está... Mas eu acho positivo. Vai ficar muita pergunta para trás que a gente vai ter que dar um jeito depois de responder. Mas essas outras duas aqui vão seguir essa mesma linha e que a gente já respondeu, eu acho.
É permitido fazer consultoria veterinária para médicos veterinários em determinada área? Sim, é exatamente o que nós estamos falando da teleconsulta. Você está prestando uma consultoria especializada em odontologia, por exemplo, para um médico veterinário que não tem esse conhecimento. Na verdade, você está participando da consulta, né? Porque você tem ali o colega, você também vai ser, e isso é interessante quem fizer isso como especialista, ficar atento que ele também vai ser responsável pelo paciente. Sim, Por isso, sim, da sim, mesma sim. forma, você vai preencher muito bem teu prontuário, dizer o que você fez, o que você disse para o Renato fazer. Renato, da mesma forma, vai dizer, olha, Marcelo me falou para fazer isso, fiz isso e isso. Cada um garante a sua segurança e, ao mesmo tempo, garante a segurança do todo, do atendimento dos dois, do atendimento daquele paciente. Logo depois, perguntam aqui, tutores que pedem instruções pelo WhatsApp, como conduzir? O certo é áudio, escrever, qual é o nosso limite? Teleorientação. Essa é a diferença que você explicou de teleorientação para e registrar o que você falou. As ferramentas elas não vão ser definidas, pelo menos até que eu sei. Não vai ter uma plataforma para fazer isso, não. Você vai usar os meios, meios que já existem ali, da forma que... TID, não sei a nomenclatura, né, que são as ferramentas de tecnologia. Obviamente que sempre é o ideal, por exemplo, fiz uma teleorientação ou até a teleconsulta, que seria essa revisão. O ideal é o quê? Por meio de, sei lá, o aplicativo X, o WhatsApp, por vídeo, tal. Se for o WhatsApp, printa a tela, né? Se for pelo Zoom, pode ser pelo Zoom? Pode, vai pelo Zoom, uma ferramenta tal, tá certo? Então, vamos lá, para finalizar essa parte de telemedicina, que eu achei legal porque foge um pouquinho aqui, muda o parâmetro. A minha dúvida seria pensando principalmente em atendimentos de banho e tosa. Então, quando o cara tem consultório e banho e tosa junto, clínica e banho e tosa junto, hospital e banho e tosa junto, no qual os tutores não estão presentes na consulta, mas o paciente está. Essa conversa com o tutor pode ser feita pelo telefone ou é obrigatório que essa presença do tutor aconteça? Veja, o paciente está ali, o cara vai fazer o exame físico, vai poder aplicar até mesmo medicações mediante a autorização do tutor e tudo mais, só que com o tutor vai estar conversando por telefone ou por vídeo. Isso pode? Isso está dentro dessa regulamentação? Na verdade, isso a gente faz. Eu acho até que vai dar mais segurança, porque isso é muito feito. Recentemente até tivemos um problema, uma situação no processo ético, e esse foi um ponto que acabou até sendo prejudicial para a colega, porque ela fez a consulta e o proprietário não estava no momento da consulta, tá certo? Em que pese ela tenha orientado depois e tal, mas não permite a consulta de haver aquela troca de comunicação, a anamnese inicial. E inclusive até a própria anamnese. Então, eu particularmente acho muito temerária essa situação do veterinário ir em banho e tosa, fazer a consulta. Eu acho essencial, e aí não é questão de telemedicina, é uma questão da prática mesmo veterinária, da anamnese, da relação com o responsável do animal, né? do atendimento, o atendimento, né? De você sempre estar presente com o proprietário ou com o responsável desse animal no momento de realizar, porque mas a anamnese... Existe regulamentação para isso hoje? Não existe, mas aí dentro dessa interpretação que eu levo para você, que houve possibilidade de falha na anamnese ou do proprietário ter interpretado corretamente o que você diagnosticou, prescreveu e tal. Outro erro básico, né, que o pessoal faz muito, faz a receita e deixa com a secretária e deixa a secretária explicar a receita. Isso daí é outra que os colegas fazem assim, clássica, que também dá problema, porque o proprietário pode alegar na justiça e falar, olha, eu não fui médico veterinário, sou leigo, entendeu? A secretária também é leiga, porque ela é leiga, né? Por mais que ela conheça, 30 anos lá, ela pode saber mais do que é muito veterinário, entre aspas, conhecimento, né? Mas quem está legalmente habilitado para fazer a prescrição e passar essa prescrição é o médico veterinário. Né? Eu acho muito temerário. Entretanto, talvez a telemedicina vai até dar mais segurança, porque já existe. Agora, daí tem uma via que tem regulamentação. Se você considerar que dentro também, aí a gente tem que tomar cuidado, se eu não me engano, vai estar também definido, e aí a gente vai ter que também talvez interpretar isso no momento que a gente tem a norma né, publicada. Para que eu possa fazer isso, está dizendo que eu tenho que ter uma relação prévia paciente-cliente. Se eu tenho que ter uma relação prévia paciente-cliente, talvez eu não vá mais poder fazer isso. Você está entendendo? Eu vou ter que ter essa consulta
com tutor tutor presente ou a pessoa. Ou pelo menos em um primeiro momento presente. Mas eu acho que a gente tem que pegar, assim. interpretar, ver isso, como é que vai ser, porque queira ou não, o banhista ou a pet não é não é o responsável pelo animal. Não conhece. Sim. Né? Enquanto não tem regulamentação... Mas tudo isso que eu estou falando deixa bem claro que é uma interpretação minha, tá? Não é uma interpretação do conselho. Sim. Não, e é interessante porque não é uma coisa que tem regulamentação, então fica difícil a gente falar tem que ser assim, tem que ser assado. É se proteger, é cuidar, é ter o contato do tutor, é descrever muito bem, entregar a receita. Eu falei que era para ter mais uma só, eu só vou ler essa daqui, que era do Dr. Lucas, porque enquadra bem o que a gente falou sobre competências do CRMV. Ele faz uma introdução aqui, sendo o Brasil com o maior número de faculdades. Eu espero que não, eu estou controlando sim. 1454. Eu espero que não. Não estaria na hora de existir uma prova do Conselho para médicos veterinários. Essa é boa. Não é competência do Conselho. Na mesma linha, como o Conselho fiscaliza instituições e como é realizadas as avaliações pelo MEC. Exatamente, é realizado pelo MEC, o Conselho não tem o poder de proibir a instituição de abrir um curso de medicina veterinária. Não, até foi muito bom, obrigado Lucas aí pela pergunta, que bom que teve essa, já. Porque já esclarece, né, até que você tinha, acho que você começo, começou a falar, Renato, a gente acabou desviando. Primeiro, não é a CRMV que autoriza, diferente de outros países, que sim tem a participação de uma categoria, né, de uma organização de classe que participa na autorização e credenciamento de cursos. No Brasil não é o MEC que autoriza. Tá certo? O que nós participamos, obviamente, é das diretrizes curriculares, né? Houve aí uma consulta, o Conselho Federal de Medicina Veterinária participou, mas nós não temos autonomia nenhuma para impedir o funcionamento do curso. Agora, vamos deixar claro, se esse curso tem que ter obrigatório, tem as estruturas hospitalares que realizam a prestação de serviço médico veterinário, aí sim nós fazemos a fiscalização e tem que seguir exatamente o que segue um estabelecimento privado. Mas só a parte do hospital, não a do parte hospital, de ensino, exatamente. Para finalizar, porque eu gostei bastante não. dessa pergunta que eu queria ter pensado nela para fazer antes. A gente está vendo um crescimento bastante, também é do Dr. Lucas essa. A gente está vendo um crescimento bastante grande de terapias alternativas e holísticas vindo para a medicina veterinária, sendo ofertadas inclusive em forma de teleconsulta, né? Qual que é a atuação do CRMV frente a isso? Basicamente o cara oferece, e veja, eu não estou dizendo que necessariamente eu tenho contra a terapia, talvez como a forma que ela está sendo oferecida, né? E a falta de algumas comprovações científicas, tá? Então vamos lá, o cara oferece. Acho que você já respondeu, você já praticamente respondeu a minha pergunta. O cara oferece uma terapia de reiki. A minha pergunta não, a pergunta. Online, né? Ou esses dias atrás, até no grupo da BHV, a gente estava vendo ali, pessoas que oferecem serviços e cobram por consultas, nas quais elas conversam com os animais e relatam o que o animal disse para ele, para o tutor. E isso, veja, divulgado em rede social, com vídeo, com live acontecendo e tudo mais. Nisso o CRMV tem uma atuação, isso enquadra como um exercício, como charlatanismo, por exemplo, um exercício ilegal da profissão, que tem médico veterinário. Também mas vamos lá, vamos primeiro. Né? Eu como profissional, como médico veterinário, eu tenho autonomia, em tese, né, para fazer o que eu bem entendo como tratamento. Concorda comigo? Ninguém vai dizer qual o tratamento que você tem que fazer. Agora, tem que existir. Não, calma, né, vamos lá. Mas, obviamente, que todos os tratamentos que eu faço, eu tenho que pensar que eles têm que estar comprovados técnica e cientificamente. Pelo resultado desse tratamento. Agora, se eu, né, me dispus a fazer um tratamento que não está comprovado científico e tecnicamente, não tenho como comprovar, quero fazer, tenho autonomia para isso, para fazer, porque autonomia a gente tem. Como é que eu vou dizer? Né? Não tem como. Agora, o risco ele é desse tem... cara. Exato, porque perfeito. Se essa pessoa, se esse cliente dele levar ele para a justiça e falar... Mas ele precisa disse que ter esse viés, falou, né? Oi? Ele disse que meu cachorro está chateado comigo. O cara vai ter que provar que o cachorro disse isso. E ele não vai ter como provar que o cachorro disse isso. Isso que eu ia falar, então, mas tem que ter esse viés, né? Obrigado. Não, na verdade eu peguei isso do que você falou, porque é isso que vai acontecer. É isso aí. O risco é dele. Se ele está dizendo que o cachorro disse isso, então agora você tem que provar que o cachorro disse. E a não ser que você tenha um áudio do cachorro, não mas vai daí rolar. ele precisa ter essa denúncia. reclamação lá do cliente, talvez de um tratamento que não Tem que foi ser do cliente, eficaz essa ou que... reclamação pode vir de um terceiro? Não, pode vir um terceiro, mas eu não tenho o fato. Pode acontecer? Pode.
mas eu não tenho fato. Como é que eu vou dizer que ele fez uma coisa errada? Isso, isso que eu entendi. O CRMV não pode falar assim, não, ele não pode prestar esse serviço, né? Ou fazer esse tratamento desse jeito. Isso não é uma competência que cabe ao CRMV. Agora, se é competência se der problema. Isso, né? se por um acaso houver um problema... ético e tal, poxa, né? Eu até realmente o CRMV poderia intervir. Porque assim, ele vai alegar, não, olha, é a minha prática, cara. Eu converso com um cachorro, né? Como que eu vou alegar para ele que ele causou dano, teve algum problema? Tem que ter o dano, então. Não é só você chegar e falar que o dano foi instituído. Entendi. Eu acho que fica muito difícil, porque... Putz, cara, vou fazer o quê? Se o cara entende que aquilo ali dentro da prática... Por favor, é a minha opinião do conselho. Eu estou fazendo até isso é importante também deixar bem claro aqui que a gente está pensando do Dr. Leonardo. Como é que eu vou dizer, né? E não Renato faz parte do conselho, não o conselho. O Renato, poxa... Cara, vai que deu certo, não sei, foi um placebo. Sim. Não houve dano, não tem fato. Como é que eu não entendeu? Não tenho nexo causal nenhum. Agora, obviamente, que uma pessoa que faz isso, ela está exposta a um tremendo risco, porque eu não sei, né, se ela vai conseguir comprovar técnica e cientificamente. Tá certo? Se ela conseguir comprovar, tiver artigos, tiver, né, experiência, comprovado, eu não conheço especificamente, né? De repente é ignorância minha, não vou, né? Acho que nem cabe aqui a gente ficar julgando. Sim. Mas eu acho extremamente temerário você... perigoso para esse profissional. Agora, aí a gente tem uma outra questão, que é a questão, talvez, de relação de consumidor, que eu não sei, né? De você prestar, porque também a gente a gente está falando só do aspecto técnico, que é o que cabe ao conselho, mas tem a esfera de consumo, né? De você estar prometendo um serviço, enfim. Agora, se os dois estão satisfeitos, o cliente está satisfeito, o profissional... O CRMV não pode fazer nada. O cara quer pagar, né? Sei lá, o cara cobra R$ 1.500 para... Foi obrigado. Foi obrigado. A relação... Tranquilo, não tem problema. Como é que eu vou... Eu não consigo pensar não vai em interferir nisso daí. Pode. Né? Agora, se der problema, eu... Aí pode... Cara, valeu, obrigado porque eu sei que o tempo vamos ter, né? Tá bem curto aqui, a gente vai correr pro aeroporto agora. Vamos marcar uma nova conversa. Quando na hora que você aqui, quiser. Quando a gente for para Curitiba, a gente tem plano de ir gravar lá também, porque eu acho que tem bastante assunto para a gente falar. Isso. Responsabilidade técnica, regulamentação dos médicos veterinários volantes também. Eu acho que tem bastante coisa que dá para a gente conversar. Obrigado por se colocar aqui nessa posição de responder essas perguntas. Prazer. Não só nossa, mas desses caras aqui também. Muito bom. E fazer a gente vai ficando por aqui. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Show de bola. Até mais, Valeu, cara. obrigado.